Departamento de Estado norte-americano informou que revogou mais de 175 mil vistos de estrangeiros durante o governo do presidente Donald Trump. Em comunicado, a entidade afirmou que as rescisões atingem pessoas que violam os termos do documento, cometeram crimes, incitaram violência contra cidadãos norte-americanos, abusaram do sistema de imigração do país ou colocaram em risco a segurança nacional. A medida atinge vistos de negócios e turismo B1 e B2. No horário de Brasília, 7h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol, vamos CBN. Anápolis, Guarani, 7h36. Muito boa noite. Estamos chegando com mais uma transmissão do Futebol Globo CBN. Daqui a pouquinho, a partir das 8 horas, lá no Jonas Duarte, em Anápolis, o Guarani tentando voltar à liderança da Série C. Tem Anápolis e Guarani. 16ª rodada da Série C. E esse é o jogo que você confere aqui conosco no Futebol Globo CBN. Aí, mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Anápolis, Guarani. 7h37, já pedindo a sua participação. Participe conosco aqui na nossa transmissão do Futebol Globo CBN. Mande sua mensagem pelo 19991869070. Isto pelo WhatsApp. Já no YouTube, mande sua mensagem lá no chat do YouTube, no youtube.com/CBN Campinas. Eu sou o Fábio Chaib, estarei aqui no Central da Bola com todas as informações esportivas dessa segunda-feira e também dessa semana. Daqui a pouquinho, Guarani em campo, 8 horas da noite, lá no Jonas Duarte, tem Anápolis e Guarani, jogo válido pela 16ª rodada do Brasileirão da Série C. E com as primeiras informações do Bugre, ela está aqui ao meu lado, Adriana Almeida, vai trazer as informações, os destaques do time de Hélio Cizenando, que ganhando esta noite, reassume a liderança do Brasileirão, não é isso, Udri? É, Fábio, é isso mesmo. Boa noite pra você, Boa noite. Forte abraço pra você e também pros ouvintes CBN. O Bugre que vem de uma vitória importante em casa sobre a Inter de Limeira, ocasião em que o time assumiu a liderança da Série C. É verdade agora que caiu posições, mas pode reassumir o primeiro lugar em caso de vitória hoje. Fora de campo, o time ainda tem algumas questões, principalmente financeiras, durante a semana que passou. Pagou os salários de junho, mas junho já faz um tempinho, ou seja, ainda existem pendências, mas o grupo diz que isso não vai abalar a busca pela classificação. Matematicamente, hoje, uma vitória deixa o Guarani muito encaminhado para a próxima fase. E o técnico Hélio Cizenando tem reforços. Herbert,
Carlos Eduardo e Everton Brito estão recuperados. Herbert e Carlos Eduardo voltam de suspensão. Everton Brito, recuperado de lesão, os 3 ficam como opções no banco de reservas, assim como o reforço, o lateral direito Dudu, que foi regularizado e também vai para o banco hoje, Fábio. Essas destaques, as informações do Bugrão. Bugrão tentando essa vitória aí, reassumir, portanto, a liderança da Série C, dá um passo importante rumo à classificação. E o adversário do Guarani, o Anápolis, o Galo da Comarca, que não faz campanha boa nessa Série C, não é isso, Adriana Almeida? Acabou de conseguir sair da lanterna da Série C, né? E agora vem também com um fôlego extra, porque venceu por 4-1 Volta Redonda na última rodada. Mas antes disso vivia um jejum de 3 jogos sem vencer, por isso era lanterna. Mas a Série C, ali embaixo da tabela, está muito apertada. O Anápolis só está a 3 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o que dá uma motivação a mais para o time buscar essa vitória em casa e ficar ali colado para sair dessa zona do desespero. É só a segunda partida do técnico Luan Carlos no comando do Anápolis, a primeira estreia com boa vitória. Hoje ele pode contar com um reforço, o lateral direito Vitinho está à disposição e já pega a camisa de titular desse time. Esse é o Anápolis, a gente sabe que é muito difícil jogar lá no Jonas Duarte, campo e estádio histórico, né, no futebol goiano também. Inclusive a última vitória do Guarani, jogando lá em Goiás, foi no Jonas Duarte, mas contra o Vila Nova, lá em 2006, fez 5-1 para cima do Vila, lá no Jonas Duarte, lá em Anápolis. Que esse resultado traga boas energias para o Guarani buscando esta vitória lá em terras goiânias. O Carlão de Freitas, meu amigo, está aqui também, vai comentar a partida com muito frio aqui, assim como eu também, noite gelada em Campinas, muito vento por aqui. Carlão, muito boa noite para você, uma vitória hoje para confirmação, não é isso? Uma vitória hoje para dar aquela carimbada, o crachá do Guarani que chegou de vez à liderança da Série C. E aí, Carlão, muito boa noite para você. Boa noite, Fábio Scheib, boa noite, ouvinte CBN, boa noite em especial ao torcedor do Guarani, vivendo esta expectativa de uma vitória e praticamente a confirmação da classificação. Num lugar em que o Guarani não costuma dar sorte, mas você lembrou aí de um placar elástico sobre o Vila Nova. Só que infelizmente representou também a queda do Guarani para a Série C na ocasião, mas outros tempos. Hoje é Série C, mas o Guarani brigando para voltar, o Guarani brigando por uma primeira colocação. E a gente espera que seja um Guarani positivo, um Guarani forte, um Guarani fazendo valer a melhor qualidade técnica. Eu acho que se colocar tudo isso em prática no gramado do Jonas Duarte, eu vejo o Guarani em boas condições de voltar para Campinas com os 3 pontos na bagagem e a consequente liderança da competição. É isso que espera a torcida bugrina, que está carente aí de um acesso também que não veio ano passado e neste ano é o principal objetivo e vai dar certo, torcida bugrina. O Guarani estará na Série B do ano que vem. Esta é a nossa torcida para os 2 times de Campinas estarem cada vez melhor. Infelizmente a situação da Ponte não é boa, mas o Guarani tentando buscar justamente um acesso neste ano. 7h42, ele já está preparado aqui também. Vai narrar as emoções dessa partida lá no Jonas Duarte. Jonas Duarte ainda vazio, hein, Júlio Nascimento? Muito boa noite para você. Qual a expectativa aí desse duelo? O Guarani tentando essa vitória fora de casa, Júlio. Júlio Nascimento. Tudo bem, né, Fábio Scheib? Forte abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui no Futebol Globo CBN Campinas. Exatamente, Fábio. Jonas Duarte ainda com um público muito pequeno, né? Tem sido assim, até porque a campanha do Anápolis é muito ruim. Time vice-lanterna, pode sair da zona de rebaixamento hoje em caso de vitória, mas não empolga o torcedor. Tem um investimento baixo, o Luan Carlos chegou, deu uma sacudida no time, conseguiu essa vitória como trouxe a Adriana na última rodada. Hoje vai tentar, com o fator casa, surpreender o Guarani. Mas pro Bugre jogar leve essa reta final de Série C, os últimos 4 jogos, hoje um resultado positivo seria mega importante para o Guarani, justamente para tirar qualquer tipo de pressão, deixar o time já pensando no quadrangular final, quando realmente vai importar jogar bem, pontuar e subir de divisão. Esse é o grande objetivo do Guarani. Expectativa, Fabião, de um grande jogo para o Bugre, quem sabe com 3 pontos fora de casa contra esse time do Anápolis, Scheib.
É, o Galo da Comarca ali que tá agitando já, né, Júlio? Fazendo a festa dele. A situação do time não é boa, mas ainda tem esperanças pro Anápolis conseguir, pelo menos, sair da zona de rebaixamento nesta rodada, a 16ª rodada. O Guarani, por outro lado, está pensando na liderança e é muito possível que o Guarani termine essa noite de segunda-feira na liderança da Série C. Falando em tabela, falando em liderança, vamos passar aqui os jogos dessa 16ª rodada, lembrando que exatamente o jogo entre Guarani e Anápolis e também o jogo entre Paysandu e Confiança lá na Curuzu encerram essa 16ª rodada, que começou no sábado com empate entre Figueirense e Ferroviária por 2-2, 2-2 também para Botafogo e Santa Cruz. Só um parênteses aqui, você viu a torcida do Santa Cruz nesse jogo, Carlão de Freitas? Não tive o privilégio, o que Caramba, lotado. Invadiu lá a Paraíba, a torcida do Santa Cruz, torcida tem muito muita fanática, tradição, né? exatamente. Invadiu, parecia que estava jogando em casa, muita gente, por isso seria interessante até o Guarani fugir. Deu Santa Cruz nesta segunda fase aí, que a torcida comparece em peso realmente. A Inter de Limeira, no momento líder da competição, fez 2-0 para cima do Volta Redonda também no sábado. E no Novelli Júnior também no sábado, Ituano fez 2-0 para cima do Barra. Ontem tivemos a vitória do Amazonas fora de casa, 3-0 para cima do Maringá. 4-1 foi o placar de Ipiranga e Floresta, o Ipiranga vencendo por 4-1 e o Itabaiana perdeu em casa para o Caxias por 2-0. Já o Maranhão fez 2-1 para cima do Brusque. O Brusque tentava a liderança da competição, acabou perdendo para o Maranhão, que dá um salto legal aí na competição também, busca esta vaga, a segunda fase. No momento, os 8 primeiros colocados, daqueles que se classificariam à segunda fase, estão da seguinte maneira na tabela da Série C. A Inter de Limeira, líder da competição, 28 pontos. O Brusque é o segundo colocado, tem 27. O Botafogo da Paraíba tem 26. O Guarani é o quarto com 26 também. Uma vitória do Bugre hoje o coloca na liderança, que ele iria a 29 pontos. A quinta colocação é do Santa Cruz, que tem 25. O Ipiranga é o sexto colocado com 24 pontos. O Caxias é o sétimo, tem 24 também, assim como a Ferroviária, que tem 24 pontos e fecha o G8. O problema para a Ferroviária é que o Paysandu joga nesta noite, como eu trouxe mais cedo, enfrenta o Confiança em casa. O Confiança é o lanterninha da competição. Uma vitória do Papão aí tiraria a Ferroviária desse G8 neste momento. O Paysandu tentando também voltar o G8 da competição, buscar essa vaga, a segunda fase. Na parte de baixo da tabela, apenas neste ano apenas 2 times vão cair e justamente o Anápolis é o primeiro time na zona de rebaixamento, é o 19º colocado, vice-lanterna, tem 12 pontos ganhos, assim como Confiança também tem 12 pontos ganhos, está na lanterninha da competição depois dessa 16ª rodada, portanto mais 3 rodadas aí para fecharmos essa primeira fase de Série C. 7h46, mais informações do Bugre. Adriana Almeida tem sobre um assunto muito discutido esses dias também, que tem chamado bastante atenção, essa história de SAF, Dri. Vai ter SAF no Guarani, vai ter SAF na Ponte Preta também. Os times de Campinas entrarão nesta nova onda aí, nesse novo momento do futebol, a inserção de SAFs nos clubes, Dri? Parece a tendência, né? Em Campinas, os dois lados da cidade hoje estudam propostas. O Guarani, essa semana, teremos atualizações, viu? Porque existe uma proposta e uma intenção da atual diretoria que 15 dias atrás, Rômulo Amaro foi confirmado mesmo como presidente, então ele deu celeridade a esse processo. Existe sim a intenção da atual diretoria de atender a uma oferta de Roberto Graziano, dono da Magnum, que já tem um acordo para adquirir o Brinco de Ouro, depois de construir um novo estádio, está quitando as dívidas trabalhistas antigas do Guarani, e agora ele quer o controle do futebol do Guarani, fez uma proposta ao clube. Para tudo isso acontecer é preciso alterações aí, muitos debates, e o primeiro deles vai acontecer amanhã, no dia 11 de agosto. O Conselho Deliberativo do Guarani vai se reunir amanhã com alguns representantes também de Roberto Graziano para ouvir essa proposta, analisar os termos dessa operação, as primeiras impressões. Detalhe, Fábio, ainda não se falou em valores, pelo menos a imprensa ainda não teve acessos oficiais a valores, mas amanhã começa-se uma discussão, depois dessa primeira reunião,
alguns dias aí para conselho conversar, maturar a ideia, de repente apresentar contrapropostas. E aí serão 4 Assembleias Gerais Extraordinárias, entre o dia 1º e 4 de setembro. No dia 1º, no dia 2 e no dia 3, todos irão se reunir para tirar dúvidas, debater um pouco mais o assunto, esclarecer pontos que podem ter ficado. E no dia 4 começa a votação, então, para que Roberto Graziano assuma efetivamente o futebol do Guarani. A proposta é 90% do controle do futebol do Guarani ficaria sob o comando de Roberto Graziano e outros 10% continuariam com o clube. Isso, se for aprovado, existe uma expectativa que já em setembro o Guarani comece a viver sob uma nova gestão, ou seja, de sociedade anônima do futebol. E aí hoje vem essa dúvida porque o Guarani está num bastidor aí com questões financeiras pendentes e eu não sei até que ponto a quitação disso e uma reta final saudável financeiramente para o clube, até que ponto isso depende de Roberto Graziano e da aprovação dessa fase, dessa SAF, dessa proposta. Vamos aguardar os próximos capítulos e amanhã teremos novidades. Vamos aguardar então. Carlão de Freitas, você muito bem informado aí sobre os noticiários campineiros também. A boca pequena a gente já sabe que o Graziano tem manda e desmanda ali, tem a palavra forte ali nos muros do Brinco de Ouro, mas agora tudo está convergindo justamente a essa oficialização de Graziano. Eu acho que é questão de tempo, Fábio. Em alguns momentos, até nesta temporada, a gente percebeu uma participação, né, das empresas do Graziano. Ele já tem muita ligação com o Guarani em virtude do estádio, em virtude de tudo que acontece nos bastidores do Brinco. Futebolisticamente teve a situação do Matheus Costa, né, no Campeonato Paulista, em que houve ali um debate já envolvendo a Magnum com a permanência do treinador. Então acho que é questão de tempo, claro, muitos debates, muitas assembleias, né, porque está em jogo o futuro de um grande clube do futebol brasileiro, mas eu acho que a tendência sim é o Guarani virar SAF. Tá certo, a gente acompanha essa movimentação, as informações a gente traz aqui ao longo da programação da CBN. 7h51, antes da ficha técnica do jogo com as escalações dos dois times. Eu abraço aqui os amigos que mandam mensagem. O Marco Vinícius tá lá em João Pessoa, sempre participando conosco também. Tá na Paraíba lá, deve estar num calorzinho melhor que o frio aqui de Campinas. Ele diz, ano passado perdemos em Anápolis, mas agora é diferente. É a esperança do Marco Vinícius aqui acompanhando a nossa programação também. O Leonildo de Hortolândia fala, boa noite, Guarani 2-0 nesta noite. Quem tá conosco também aqui é a Gleide Arruda. Gleide Arruda fala que o Guarani vai vencer também, estará na liderança ao final dessa segunda-feira. Ela mora em Jaguariúna. Um abraço para a Gleide também, muita gente participando. Mande sua mensagem também aqui pelo 19991869070 ou participe pelo YouTube também, no chat do YouTube, no youtube.com/CBN Campinas. 7h52, os times estão prontos, então Adriana Almeida traz as escalações da partida para você aqui no Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani. É o bugre do técnico Hélio Cizenando, em campo com 1, Kaique França. 30, Inayan. 2, Maurício Antônio. 4, Rafael. E meia dúzia, Emerson. 55, Luiz Otávio. 21, Isaac. 66, Cauã Jesus. 10, João Paulo. 11, Guilherme Cachoeira. E 9 para Luca. Repeteco do Bugre, 1 Kaique, 30 Inayan, 2 Maurício, 4 Rafael, meia dúzia Emerson. 55 Luiz Otávio, 21 Isaac, 66 Cauã Jesus, 10 João Paulo, 11 Cachoeira e 9 Luca. No banco, 77 Matheus Klaus, 20 Dudu, 26 Renan Castro, 5 Rafael Donato, 8 Natan Melo, 15 Carlos Eduardo, 27 Herbert, 9 Everton Brito, 97 Neto Costa e 99 Maranhão.
Anápolis, na comarca se conhece a tradição do galo forte. É o Anápolis, do técnico Luan Carlos, em campo com 12, Ravel. 2, Vitinho. 3, Helder. 4, Rafael Costa. E meia dúzia, Leonan. 5, Mila. 7, Matheus Láguida. 8, Luiz Felipe. 10, Juninho. 19, Fernando Viana. E 33, Carioca. Repeteco do Anápolis, 12, Ravel, 2, Vitinho, 3, Helder, 4, Rafael Costa e meia dúzia, Leonan. 5, Mila, 7, Matheus Láguida, 8, Luiz Felipe, 10, Juninho, 19, Fernando Viana e 33, Carioca. No banco, 23, Vitor Hugo, 11, Fernandinho, 13, Cauã Martins, 16, Júlio Gouveia, 17, William, 18, Garibe, 20, Felipe Pará, 21, Rodriguinho, 22, Kaique, 27, Gustavo Henrique, 28, Samuel Michaels e 41, Borim. A arbitragem do jogo. Trio de arbitragem maranhense apita o jogo Alas Martins Lopes. Seus assistentes são Elson Araújo da Silva e Edna Cristina Santos Ferreira. O quarto árbitro é Gabriel dos Santos Queiroz. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol, vamos CBN. O comentário do jogo. Antes de falar com o Carlão aqui, mandando um abraço pro Cristiano Salvione, o Emerson Santana aqui estão se divertindo aqui com os nossos óculos, viu, Carlão? Falou que você tá muito sensual também. O Carlão de Freitas parecendo o... É bem tiozão, né? É só de perto. De longe não, mas é de perto. Sinal de que a idade chegou, Fábio. Depois que eu reparei, todos estão de óculos. Vista cansada. Nossa, eu sei como é. Me surpreende Júlio, um meninão na flor da idade. Né? Geração celular, verdade. Tô pagando pelos malefícios. Um abraço para os malas, Emerson Santana, Cristiano Salvione aqui que participam, eles conversam entre eles aqui no chat do YouTube. Quem também está conosco é o Everson Pereira. Bora ganhar bugre! E aí, Carlão, bora ganhar bugre? A liderança está logo ali, Guarani tentando essa liderança nesta noite. Verdade, Fabião, bora ganhar bugre. Me surpreende, mas pelo lado positivo, praticamente a manutenção da equipe que venceu a Inter de Limeira, né, com os 3 jogadores leves, jogadores de criação no meio campo, com Isaac, com Cauã Jesus e João Paulo. Nas nossas conjecturas, nós apostávamos aí em Carlos Eduardo, né? Porque é um jogador de transição, mas também que sabe defender, poderia fazer esta dupla um pouco mais precatada com o Luiz Otávio. Mas não, o Hélio mostra que vai atacar, que vai se impor. E é assim que tem que ser. O Guarani chega no estádio Jonas Duarte para brigar pela liderança. Uma vitória deixa o Guarani na primeira colocação e com o acesso ou a passagem para a próxima fase garantida. Então gosto desta escalação, uma escalação ousada. Claro que pode deixar a equipe um pouco mais vulnerável, mas aí o Cauã Jesus dá um passinho para trás, o próprio Isaac também faz uma sombra, deixando o João Paulo um pouco mais livre, preocupado sim em municiar o Luca, em municiar o Guilherme Cachoeira. Ora também o Cauã Jesus pode fazer esse terceiro atacante, sem falar nos alas, né? O Inayan é um pouquinho mais tímido, né? Porém o Emerson funciona também como um atacante pelo lado esquerdo. Claro que alguns cuidados defensivos são necessários, né? O Anápolis conta com jogadores experientes, Fernando Viana, ex-Joinville, que já passou até pelo Guarani na Série B de 2018, né? Se eu não estiver enganado. Mas é um jogo em que o Guarani precisa se impor, fazer prevalecer a melhor qualidade, a melhor posição dentro da classificação e um objetivo também maior que do adversário. Eu creio que se enfrentar, se competir, o Guarani tem tudo para voltar para Campinas com a primeira colocação debaixo do braço. 7 horas e 58 minutos, daí os detalhes então, a expectativa para essa partida. 8 da noite tem Anápolis e Guarani, então eu passo o comando para Júlio Nascimento, que vai trazer as emoções desses 45 minutos iniciais. 16ª rodada do Brasileirão da Série C, lá no Jonas Duarte, viu, Júlio Nascimento? Anápolis, Guarani.
Júlio Nascimento. Valeu, Fábio Scheibe apresentando o nosso pré-jogo para Anápolis e Guarani. A bola vai rolar em instantes no estádio Jonas Duarte. O Bugre precisando vencer para já encaminhar a classificação ao quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. Anápolis fora de casa, Botafogo da Paraíba, Ipiranga, Brusque são os próximos adversários do Guarani, fechando essa primeira fase da Série C. E depois, o que verdadeiramente interessa ao torcedor, o quadrangular final. 8 times, 2 grupos divididos, né, em 4 times, e aí os 2 melhores de cada grupo sobem para a Série B do Campeonato Brasileiro, e os 2 líderes de cada grupo também estarão classificados à grande decisão para definir o campeão da Série C 2026. Convidando você para mandar mensagem, participar através do nosso WhatsApp 991869070, 991869070. Esse é o nosso WhatsApp que já está disponível para você, que também pode mandar mensagem através do youtube.com/CBN Campinas. Grande forte abraço para Ezer Souza, o grande Ezinho, está na expectativa do Corinthians aí na quinta-feira na Libertadores da América, mas hoje vai torcer para o Guarani vencer o Anápolis. Também o grande Bruno Souza, ligado, torcedor do Guarani, tá também na expectativa hoje de uma vitória, diz que vai ser 1-0 para o Bugre. É a galera chegando, participando através das nossas redes sociais. O árbitro Wallace Martins Lopes do Maranhão já tomando o centro do gramado, tudo pronto para começar o jogo. O Guarani vai jogar com o seu uniforme principal, camisas verdes, shorts brancos e as meias verdes. O time do Anápolis também com o seu uniforme tradicional, o time do Galo, se preparando para o começo do jogo aqui na CBN Campinas. Teremos o início da partida, a partir de agora você acompanhando a Série C do Campeonato Brasileiro, as emoções da 16ª rodada. Para o Guarani, vale a liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. Se vencer hoje, o Bugre sobe para a ponta da competição, vai assumir a primeira posição da Série C do Campeonato Nacional. 8 horas, horário de Brasília. Pontualmente, o árbitro já tomando o centro do gramado para o início do jogo. Apita o Wallace Martins Lopes, toca na bola, o Guarani começa o jogo em Anápolis. Anápolis, Guarani. Futebol, vamos CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muito futebol para você a partir de agora com todo o timaço da CBN Campinas, trazendo as emoções da Série C do Campeonato Nacional. Posse de bola para o time do Anápolis, sai jogando pelo campo de defesa com Rafael Costa. Ele entrega a bola da metade do campo, entrega, solta no comando para a chegada do Carioca. Carioca faz o domínio, solta pela ponta esquerda, tentou o lançamento ali o Leonan. A bola se perde em lateral, arremesso está marcado com 30 segundos do primeiro tempo. Anápolis e Guarani, os primeiros movimentos do jogo. Leonan vem para a cobrança do lateral, levanta a bola lá para o campo de ataque, chega Luiz Otávio, assumiu a titularidade na ausência do William Farias, estreou muito bem contra a Inter de Limeira, recebe a sequência, o camisa 55, o volantão do Guarani. Leonan, lateral marcado para o time do Anápolis fazer a cobrança, entrega a bola lá atrás com o Rafael Costa, ele volta, recua, entrega a bola com o Ravel, goleirão, soltou para Helder, tentou lançamento lá para o campo de ataque, a bola bate na marcação, volta tranquila para fazer o domínio Juninho. Juninho domina, escapa da marcação do primeiro Fernando Viana, aparece pedido no comando, ele segura, faz a inversão da esquerda para a direita, entrega a bola para Vitinho, matou no peito, a bola escapou um pouquinho, mas ele consegue corrigir o movimento, solta a bola com o Rafael Costa, a devolução vem por dentro agora com o Luiz Felipe, entrega a bola com o Mila na ponta direita, tenta o lançamento lá para o campo de ataque por cima, matou no peito o Vitinho, mais uma vez tentou, passa em frente, mas acaba entregando na direção errada, a bola se perde em lateral, arremesso está marcado, é a favor do time do Guarani pelo campo de defesa, com 1 minuto e 30 do primeiro tempo, 0-0, Guarani e Anápolis, é a 16ª rodada da Série C do Campeonato Nacional, apenas o segundo jogo, né, na história entre os dois times. O Anápolis não tem a ver com a Anapolina, né, que é um time mais antigo, são times diferentes. Apenas o segundo jogo, ano passado, o Anápolis venceu por 2-0 naquele jogo que ficou marcado por uma polêmica, já que o Anápolis ficou por alguns minutos com 12 jogadores em campo, foi parar no STJD, quase que o jogo foi anulado, depois não foi, então foi um jogo lá que com erros grotescos de arbitragem também no Jonas Duarte. Os dois times nunca jogaram no brinco de ouro. E agora a Anápolis tem falta para fazer a cobrança lá no meio campo, hein, Adriano Almeida? A primeira falta perigosa no jogo, Dri. Falta do Isaac, né? Foi no corpo do jogador do Anápolis agora, deixando o jogador caído. O time do Anápolis vai ter uma bola parada, os grandalhões da equipe goiana vão para a área
Todo mundo atento agora que vai vir bola para a área do Bugre. Autorizado, vem para a cobrança da falta, a equipe do Anápolis, 2 minutos e 30. É o primeiro tempo do jogo. Preocupação para o goleiro Kaique França, montando a barreira com apenas um jogador formando a base. É o João Paulo, tá por ali na proteção da área do Guarani. Autorizado, Vitinho pintou cruzamento, Kaique França sai do gol, vem para fazer a defesa. Sobe na segunda trave, fica com ela, goleirão do Bugre, vai sair jogando com toda a tranquilidade do mundo. 3 minutos é o primeiro tempo. Anápolis 0, Guarani também tem 0. Tudo igual por enquanto no Jonas Duarte. É o Bugre quem sai jogando pelo campo de defesa. A bola solta com Emerson Barbosa, lado esquerdo do campo. Ele domina, já entrega a bola com Cachoeira. Cachoeira dominou, ele levanta a cabeça, marcado pelo lateral direito. Vitinho foi obrigado a voltar ali com o Rafael Rodrigues. Solta de primeira para a chegada do Maurício. Maurício vem carregando a bola para o campo de ataque, vai tentar esticada. Maurício tentou levantamento direto para Guilherme Cachoeira. A bola fica de graça para o goleiro do Anápolis sair jogando. Vai sair jogando Ravel com toda a tranquilidade do mundo. 3 minutos e 30, 0-0, tudo igual. Anápolis sai jogando com o Rafael Costa, tenta um toque por cima. Cachoeira desvia, a bola fica com o Rafael Costa, que foi obrigado a colocar a bola para fora. Se atrapalha toda ali o zagueirão do time do Anápolis. É lateral marcado para o Guarani fazer a cobrança. Vem Emerson Barbosa. Emerson Barbosa rola no comando, entrega a bola com o Luiz Otávio. Luiz Otávio trabalhou contra a marcação do Luiz Felipe, solta a bola pela ponta direita agora com a chegada do Inayan. Inayan para Maurício Antônio. Maurício Antônio faz o passe lateral para Rafael Rodrigues. Rafael Rodrigues levanta a cabeça, foi marcado ali de perto pelo jogador, que era o Matheus. Matheus cerca para o time do Anápolis, ele foi obrigado a voltar lá para o campo de defesa. Agora o time do Anápolis recupera a bola pela ponta esquerda. Vem com o Fernando Viana, perdeu a bola, ela fica de graça para o Guarani. Vai tentar de longe, Cauã Jesus adiantou, soltou para João Paulo pela ponta direita para Inayan. Inayan pintou cruzamento na grande área. Ravel sai do gol, vem para fazer a defesa. Era a tentativa do cruzamento na direção do Cachoeira, mas antes dele, goleirão do Anápolis, Adriano Almeida. Foi a primeira tentativa do Guarani ofensiva. A primeira vez que a bola entra na área adversária, na tentativa pelo lado direito. Muito tímido ainda o Guarani nesse começo de jogo. São 4h30 do primeiro tempo, 0-0. Lateral marcado para o Guarani, Emerson Barbosa. Entrega a bola no comando de ataque, vem com o Luiz Otávio. Luiz Otávio carrega, busca a opção, entrega pela ponta esquerda do comando para Guilherme Cachoeira. Guilherme Cachoeira vai para a finta, para cima do primeiro, tenta puxar para a linha de fundo. Foi cercado pela marcação, recebe a falta. O jogador do Guarani fica sentindo muito ali o Guilherme Cachoeira. Chegada foi forte do jogador do Anápolis, André. Foi empurrado pelo Matheus Láguida, né? Assintosamente, quando tentava evoluir ali pelo lado esquerdo do campo. Cachoeira tá sentindo um pouco a perna esquerda, mas já vai se levantar, se recompor. O árbitro mostra, só depois do apito, a cobrança. Emerson Barbosa é quem dá pinta de que vai levantar essa bola para a área. Lá vem Emerson Barbosa para a cobrança da falta para o time do Guarani. Cachoeira ainda sentindo muito, né? Ali pertinho do banco de reservas, Emerson Barbosa conversa com o camisa 11 do Guarani. Tá perguntando se tá tudo bem, agora sim. Guilherme Cachoeira já preparado para cobrar a falta também. É uma opção com o pé direito. Emerson Barbosa de canhota pode levantar a bola na boca do gol. Cachoeira abdicou, deixou para Emerson Barbosa. Pintou cruzamento na grande área. A bola tá viva. Luiz Otávio tentou bater. Ela bloqueia a volta para Cauã Jesus. Bateu cruzado. Afasta a marcação do Anápolis. Tira dali. Rebote do Guarani. Vem na cobertura. Inayan tentou o toque por cima. A bola bateu no Matheus Láguida. Volta para o Inayan. Foi obrigado a recuar com o goleiro Kaique França. Dá um bico na bola. Tira dali. Afasta o perigo. Kaique França tira para a equipe do Bugre. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. Chegamos à marca dos 6 minutos do primeiro tempo. Jonas Duarte, Série C do Campeonato Brasileiro. Atenção, torcedores. Anápolis 0. Guarani também 0. Central da Bola. No outro jogo da Série C em andamento, 7 minutos lá na Curuzu, Paysandu 0, Confiança também 0. Já pela Série B, o Goiás faz 1-0 para cima do Londrina. O Goiás, neste momento, pega o elevador, é o 7º colocado na Série B. Futebol Globo CBN. Pro campo de ataque, o Anápolis pintou o cruzamento do Vitinho. A bola desviada pelo Emerson Barbosa. Cruzamento rasteiro, traiçoeiro. Emerson Barbosa coloca para escanteio, Adriano Almeida. E ganha o primeiro escanteio do jogo. O time do Anápolis com o estreante Vitinho, reforço aí para a sequência da Série C, o lateral direito do Anápolis. Tentou o cruzamento, o jogador do Guarani colocou para escanteio e é o Vitinho mesmo quem vai para a cobrança. 7 minutos do primeiro tempo. Jonas Duarte 0-0. Tudo igual, Vitinho vem para a cobrança do escanteio para o time do Anápolis. Pintou, bola levantada na segunda trave, sobe de cabeça. O Helder manda a bola direto para fora. A bola se perde de fundo, apenas o tiro de meta, Adriano Almeida. Totalmente desequilibrado, o Helder subiu nessa bola e também estava bem longe do gol, lá perto da marca do pênalti.
não levou perigo algum para o Kaique França, que com toda a calma do mundo se prepara para cobrar o tiro de meta. Carlão de Freitas, 7 minutos, 0-0, Carlão. Muito tímido ainda, né? O início de jogo por parte das duas equipes. A Napolina tenta se encorajar um pouquinho mais, até pelo fato de jogar em casa. O Guarani vai estudando, vai entendendo a partida, qual é que é do Napolina, um gramado bastante irregular, isso dificulta o Guarani, que é um time mais técnico, impedimento, mas ainda aquela fase de estudos, meu caro Júlio Nascimento. É isso aí, 8 minutos do primeiro tempo, 0-0, tudo igual por enquanto no Jonas Duarte, ninguém mexeu no placar. O Guarani perseguindo o gol, se vencer hoje pula para a liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. Sai jogando o time do Bugre pelo campo de defesa, a bola solta com o Rafael Rodrigues, ele entrega com o Kaique França. Kaique França tem a opção dos dois zagueiros, um do lado do outro. Rafael Rodrigues recebe pela ponta esquerda, sai jogando para o time do Guarani, foi obrigado a voltar com o Kaique França. Guarani estuda o adversário sem pressa nenhuma, apenas o Fernando Viana cercando ali os zagueiros do Guarani, marcando ali a saída de bola. Sai jogando o time do Bugre agora com Isaac. Isaac domina, passa pela ponta esquerda, volta a bola com Emerson Barbosa, ele pisa na bola, procura opção, Emerson Barbosa, devolução, vem com o Isaac. Isaac domina, carrega contra a marcação do primeiro, solta a bola no comando, tentou por dentro para Luca, recebe a falta. Mais uma falta dura dos jogadores do Anápolis que não aliviam, hein? Dessa vez pra cima do Luca, hein, Adriano Almeida? Já mostraram que vem pra pegar duro, pra jogar forte. Agora um toque no tornozelo do Luca, tornozelo esquerdo. Luiz Felipe, quem fez essa falta. O árbitro até ameaçou colocar a mão no calção, num bolso. Achei até que poderia dar um cartão. Nada de cartão, agora o juiz ainda conversa com o Luan Carlos, o técnico do Anápolis. Vamos ver o que ele vai sinalizar. Muito bem, o árbitro está fazendo ali o sinal que ele não quer mais conversar com o Luan Carlos, chega de resenha, vamos jogar. É o seu Alas Martins Lopes do Maranhão com 9 minutos do primeiro tempo, já tendo que chamar ali para resenha o árbitro do jogo. Falta marcada para o Guarani. Falta cobrada, Isaac dominando a metade do campo, tem Luiz Otávio perto dele, recebe Luiz Otávio, levanta a cabeça, procura opção, trabalha com Isaac, Isaac para Luiz Otávio, Isaac já instruiu, trabalhou pela ponta direita, Luiz Otávio agora com Inayan, Inayan recua, entrega a bola com Maurício, Maurício para Rafael Rodrigues, tenta o lançamento para o campo de ataque, a bola desviada, foi na direção do Luca, fica com o João Paulo, a bola escapa, não consegue o domínio, camisa 10, volta de graça para a equipe do Anápolis, puxa o contra-ataque pela ponta esquerda, vem com o Luiz Felipe, foi desarmada, a bola fica com o Guarani, João Paulo, lá vem o 10, domina na canhota, tentou o lançamento, tira a defesa com o Rafael Costa, a bola volta para Isaac, lá vem Isaac, tentou a tabela com Cachoeira, afasta a marcação do Anápolis, tira dali na sequência, o Emerson Barbosa chega cometendo falta, o Isaac, que segundo o Hélio Cizenando, tem o eu bola. O que é o eu bola, Carlão de Freitas? É o controle de bola. É o cara que gosta da bola, um jogador habilidoso. Em alguns momentos ele dá uma apagada no jogo, mas é um cara que, se ele estiver inspirado, ele pode desequilibrar as ações pro Guarani. O meu eu bola é baixo. Eu não tenho tanta intimidade assim com ela. Mas o Hélio Cizenando diz que o Isaac tem bastante. Sai jogando pelo campo de defesa do time do Guarani. Luiz Otávio tentou o passe, a bola desviada se perde em lateral. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. Chegamos à marca dos 11 minutos do primeiro tempo. Jonas Duarte, Série C do Campeonato Brasileiro. Atenção, torcedores. Anápolis 0. Guarani 0. Central da Bola. A Conmebol anunciou há pouco o adiamento de jogos de equipes colombianas na Libertadores e na Sul-Americana após o terremoto de magnitude 7,4 atingir várias cidades da Colômbia nesta segunda-feira, centenas de mortos. Portanto, as partidas entre Tolima e Del Valle pela Libertadores e Santa Fé e River Plate pela Sul-Americana estão adiados e suspensos neste momento. Futebol Globo CBN. Aliás, aproveitando o assunto sobre os terremotos na Colômbia, né? O terremoto na Colômbia tem uma equipe de handebol brasileira, nomeada Guarani, inclusive, né? Parceria do Guarani com a Federação Paulista de Handebol. Estava em Medellín, né? Para voltar para o Brasil. As meninas do handebol sentiram, né, o tremor no aeroporto de Medellín. Ninguém se feriu. 2 horas depois ali desse tremor conseguiram embarcar para Guarulhos. Então, a equipe de Campinas, do Guarani, de handebol, já voltando em segurança, mas a gente deseja muita força aí para o povo colombiano, que está passando realmente por um momento aterrorizante aí com o terremoto, como o Fábio trouxe, com magnitude acima de 7 pontos, né? 7,4. 7,4, então realmente um terremoto muito forte.
12 minutos do primeiro tempo. Sai jogando o Guarani para o campo de ataque. A bola solta com o João Paulo. O João Paulo domina, solta a bola com o Isaac. A devolução vem com o João Paulo no 2. Entregou, soltou no comando para Cauã Jesus. Tentou a tabela na ponta direita com o Luca. Não consegue o domínio. Perde a bola. Ela volta para o Luiz Felipe. Escapa na marcação do primeiro. Falta. Jogo tá parado. Falta marcada. João Paulo fica na bronca com o jogador do Anápolis. Jogo pegado. Jogo faltoso por enquanto no Jonas Duarte em Anápolis. Futebol Globo, CBN Campinas. Pode ligar que tem jogo. Fazer juntos é cuidar de cada detalhe. Vem aí o Nós, com o pronto atendimento da Unimed Campinas. 13 minutos é o primeiro tempo. Anápolis troca passos pelo campo de defesa. A bola chega do Carioca, recuando perigosamente para o goleiro Ravel. Ravel levanta a bola lá para o campo de ataque e sobe de cabeça. O time do Guarani não consegue afastar. A falta para Fernando Viana. Soltou para Matheus na ponta direita. Tentou fazer a finta para cima do primeiro. Chega rasgando o Emerson Barbosa. A bola volta pela ponta direita. Recupera o time da Anápolis em bola com o Vitinho. Matheus Láguida se aproxima para um 2. Ele prefere voltar. Recua para Mila. A Mila pela ponta esquerda. Faz o passe para Leonan. Carregou, bateu pro gol. Bateu para fora, a bola se perde, linha de fundo, apenas o tiro de meta na tentativa agora do Anápolis, Adriano Almeida. Se precipitou demais o Leonan agora, né? Porque o time do Anápolis se armava, tentava buscar opções para dar o jogador com a posse de bola, mas muito de longe, ele tentou arriscar para o gol, a bola muito longe, melhor para o Guarani, só tiro de meta para o Kaique França. 14 minutos, é o primeiro tempo 0-0, Anápolis e Guarani, a 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Guarani hoje vencendo, pula para a liderança, vem Bugre para o campo de ataque, João Paulo lançou, Cachoeira de frente para o gol, bateu, pega o goleiro, voltou para Cachoeira, bateu na casinha! Gol do Bugre! Guarani! Guilherme Cachoeira para abrir o placar para o Guarani com 14 minutos. 14 minutos do primeiro tempo, lançamento genial do João Paulo, o Cachoeira tentou na primeira, não conseguiu, o Ravel deu rebote na segunda tentativa, ele não desperdiça, manda a bola pro fundo do gol, o verde, a cor da esperança, o Guarani sai na frente a cada nova jornada, o Guarani, o meu, o seu, o nosso amor agora em Anápolis. Anápolis 0 Guarani 1, Guilherme Cachoeiro. O detalhe do gol é seu, Adriano Almeida. O detalhe é que o setor defensivo do Anápolis inteiro jogando adiantado. E aí o João Paulo percebeu isso. Um toque genial colocou o Guilherme Cachoeira na frente. E em velocidade ele conseguiu avançar, a marcação demorou para chegar. Na primeira finalização, o camisa 11 do Guarani foi muito mal. Chutou em cima do goleiro, o Ravel ia se consagrando, mas depois a bola volta para o Cachoeira e aí ele tem mais calma para chutar rasteiro no canto. Sem chances para o setor defensivo do Anápolis. Bugre na frente, 1-0. Carlão de Freitas, Cachoeira aparece, abre o placar para o Guarani, Carlão. O Guarani enfrentava dificuldades de colocar essa bola no chão, de trocar passes, mas aí apareceu o 10, né? O João Paulo, que num toque rápido ele consegue colocar o Cachoeira em velocidade, na característica dele. Na primeira conclusão não tão legal, na segunda foi com a bola na rede e o Guarani adquire uma vantagem importante para tranquilizar, para tentar colocar essa bola no chão, impor o ritmo, impor a qualidade para aumentar o marcador. Agora 16 minutos do primeiro tempo, 1-0 para o Guarani, pois não, Dri? E o goleiro Ravel foi a loucura com a assistente número 2, a Edna Cristina Santos Ferreira, que tá ali, né, arbitrando pela linha de impedimento do Guarani. Ela validou o gol do Guarani, o Ravel ficou doido da vida, debateu com ela e ela falou, eu vi e garantiu e bancou que o gol foi legal, o Cachoeira em posição legal. Os dois zagueiros do Anápolis são bem lentos, né? O João Paulo foi muito rápido, o Cachoeira foi sagaz. Acho que foi no limite ali do impedimento, pro sim ou pro não, né? Mas foi no limite. A televisão ainda não mostrou o replay, por isso a gente também não conseguiu ver aí a posição de impedimento ou não do Cachoeira, mas a assistente Edna Cristina Ferreira muito convicta do lance. Guarani na frente, 1-0, gol marcado pelo Cachoeira. Quase 17 minutos, deixa o primeiro tempo. Jonas Duarte, o Guarani vence. 1-0, gol marcado pelo Cachoeira. Ele que domina a bola pelo campo de ataque. Chega ali o Mila, rasgando tudo. Chega empurrando, camisa 11 do Guarani. O jogo é quente, Adriano Almeida. Nossa, e o Anápolis não alivia, né? É uma falta atrás da outra, principalmente ali perto do círculo central, no meio campo. Vai minando o Guarani. Pelo menos o Bugre
e já tá na frente. Pelo campo de defesa sai jogando o time do Guarani. Maurício recua para Kaique França. Kaique França apertado pela marcação. Coloca a bola lá pro campo de ataque. Chega Vitinho. Rasga, manda a bola para a ofensiva. Tava o Matheus Láguida impedido. Arbitragem, por isso marca o impedimento no ataque do Anápolis. Por isso, posse de bola vai voltar para a equipe do Guarani lá pelo campo de defesa. São 17 minutos. 17 minutos. Você pode participar, mandar a mensagem através do nosso WhatsApp 991869070. 991869070. Esse é o WhatsApp da CBN que fica à sua disposição. E também estamos no youtube.com/CBN Campinas. Fique à vontade para participar e interagir com a gente. Sai jogando o time do Guarani pelo campo de defesa. Emerson Barbosa, toca de qualidade, entrega a bola ali com o Isaac. Isaac a devolução com Emerson Barbosa, faz o pivô ali com o Luca. Luca tentou de primeira para João Paulo, foi desarmado. A bola volta de graça para Anápolis. Já manda a bola lá para o campo de ataque, chega rasgando a defesa do Guarani. Vem com o Maurício, Maurício conserta, entrega a bola com Kaique França. Kaique França coloca para Inayan. Inayan, cercado pela marcação do Fernando Vieira, também o Juninho aparece fazendo a sombra. Foi obrigado a voltar com Kaique França. Kaique França por cima, tira da marcação, entrega a bola com Emerson Barbosa. Emerson Barbosa domina pelo campo de defesa do time do Guarani contra a marcação no primeiro, rola a bola por dentro, solta a bola com Isaac. Isaac faz o giro 180 graus, já se manda, vai embora pro campo de ataque. Ele entrega curtinho para João Paulo. O João Paulo dominou, trabalhou pela ponta direita, é para Inayan. Inayan na lateral do campo, se aproxima Isaac. O Guarani gira ali a bola pelo meio de campo. Isaac para Maurício Antônio. Maurício Antônio pede a opção, aparece o Lucas, se apresenta a Cachoeira, é para ele toque. Cachoeira dominou, soltou para Isaac. Isaac para Luca, posição legal. O Luca puxou para a linha de fundo, invadiu grande área, deu para trás, pintou o gol, afasta a marcação do Anápolis, tira. O Luiz Felipe foi tentar afastar, a bola subiu, ficou para o goleiro Ravel. Mais uma tentativa do Guarani, André Almeida. Tentou agora na assistência o Luca, pelo lado esquerdo, né? Teve liberdade, avançou até a linha de fundo, fez um cruzamento. Mas a defesa do Anápolis dessa vez agiu rápido e conseguiu tirar, mas o Bugre retoma a posse. Sai jogando pelo campo de defesa a equipe do Guarani. Isaac contra a marcação do primeiro, rola a bola lá atrás. Cachoeira deixou passar, bonito o lance, a bola voltou para Emerson Barbosa, puxou para a linha de fundo, pintou o gol do Guarani. Pedalou, tentou encarar a marcação do Vitinho, ganhou o escanteio. Jogada agora inteligente, ou lateral, né? A ver se o árbitro está sinalizando escanteio lateral, mas foi inteligente agora o Cachoeira, hein, Dri? Encontrou ali o Emerson Barbosa pelo lado esquerdo do campo. E agora vou tentar entender a marcação. Foi lateral mesmo, a bola saiu em lateral. O Emerson Barbosa conseguiu esse lateral aí a favor do Guarani. O Guarani de novo no ataque. 19 minutos, 19, quase 20 ao primeiro tempo. 1-0 para o Guarani contra o Anápolis, o Bugrão no campo de ataque. Lá vem Cachoeira, vai colocar a bola na grande área. O Guarani na possibilidade, mais uma vez a bola parada aparecendo aí como ferramenta importante contra a equipe do Galo. Cachoeira pintou o cruzamento na grande área, na segunda trave, subiu de cabeça, Maurício empurrou para Luca, afasta a marcação, a bola voltou para João Paulo, passa pelo Luca, não entra! Impressionante, quase o Luca faz o gol. Talvez nem estivesse esperando a bola, mas foi uma investida perigosa agora do João Paulo, hein, Dri? O João Paulo conseguiu pegar essa bola de primeira, da entrada da área, um chute cruzado. O Luca põe as mãos à cabeça porque não acredita a chance que ele perdeu. 2 centímetros ele chegou atrasado nessa bola rasteira, que por muito pouco não vira o segundo gol do Guarani. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. São 21 minutos do primeiro tempo. Jonas Duarte em Anápolis, Série C do Campeonato Brasileiro. Atenção, torcedores. Anápolis 0. Guarani 1. Central da Bola. Mistério em Parque São Jorge. O Corinthians encerrou essa segunda-feira sem assinar o contrato de renovação com o atacante Memphis Depay. Segundo o staff do jogador, o Corinthians já está há 2 dias com o contrato em mãos, porém não assinou, e Memphis Depay deve ficar de fora do primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Na quinta-feira, o Corinthians enfrenta o Rosário Central, lá na Argentina. Guarani vem para o campo de ataque, bola lançada pela ponta esquerda, vem com Emerson Barbosa. Emerson Barbosa adiantou, soltou para Guilherme Cachoeira, encarou a marcação de 2 jogadores. Cachoeira faz a finta, pediu por dentro. João Paulo tentou passe, erra ali na medida o Cachoeira. A bola volta para o time da Anápolis, na sequência recebe a falta. Hora de opinião, antes da informação, pois não, Dri? Guarani jogando bem, Guarani confirmando essa vitória hoje, vai a 29 pontos, mais do que assumir a liderança da Série C. Já pode estar com uma pontuação suficiente para conquistar a classificação. É bem verdade que o time tem 5 pontos de diferença do 9º colocado. E ainda são 9 pontos em disputa.
Mas, no ano passado, o Guarani e o Floresta, 7º e 8º colocados, fizeram 27 pontos. O Guarani já chegaria a 29 hoje. E vem Anápolis para o campo de ataque, o chute do Juninho, travado, em cima do lance, a defesa do Guarani. A bola volta para Luiz Felipe, tentou dar sequência no lance e recupera a equipe do Bugre pelo campo de defesa. Tenta sair jogando Luiz Otávio entrega para Isaac para Emerson Barbosa para Luiz Otávio, rola a bola com Cachoeira não consegue o domínio, passa a defesa do Anápolis. É o Guarani, segundo o Frontini, o Hélice Zenando trabalha aí com 30 pontos, né? Com uma pontuação suficiente aí para garantir a classificação. Então são mais 4 pontos, né, nessas últimas 4 jogadas. O Guarani tá na rodadas, o Guarani chegando a 29. Ficaria faltando um pontinho aí para chegar na projeção do Frontini e do Hélio Zenando, a projeção dos 30 pontos. Mas claro que a liderança pode ser fundamental no quadrangular final. Os times com melhores posições têm a vantagem dos mandos no quadrangular final, quando teremos a definição do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. E vem para o campo de ataque o time do Guarani, domina Luiz Otávio, procura opção, trabalha lá para o campo de ataque, volta a bola no comando pela ponta esquerda, o time do Guarani troca passes pelo campo de ataque, procurando ali a jogada lá da esquerda do campo. A bola chega no João Paulo pela ponta direita, rola a bola, contra a marcação do primeiro, ele volta a bola na metade do campo, entrega a bola lá atrás, tenta o lançamento pela ponta esquerda, a bola volta para Emerson Barbosa dominou, tentou o toque pela ponta, foi desarmado. A bola volta de graça para a equipe do Anápolis, que tira dali com Vitinho. A bola fica agora para o Guarani trocar passes. Hora de opinião com ele, Cid, comentarista Cid, CBN, Cid Cailão de Freitas. 1-0, Cailão. 1-0 e o Guarani vai jogando de uma maneira confortável. A partida se apresenta para o Guarani e mudou o panorama depois da abertura do marcador. O Guarani fica com a bola, consegue trabalhar. É claro que o gramado não ajuda tanto, né? Porque o Guarani tem a qualidade, mas o Guarani consegue ficar com a bola, é sempre muito perigoso. João Paulo domina, entregou para Luca para fazer. Luca de frente pro gol, bateu para fora! Ele não costuma perder. Luca de frente pro gol, mandou pra fora, Adriano Almeida. Segundo gol perdido pelo Luca em 25 minutos de jogo. Mais uma vez, o garçom João Paulo, num toquinho, aquele toquinho por elevação da bola, nos pés do Luca. Ele domina e enche o pé, mas faltou mira. O Guarani tem sofrido muito, né, com os centroavantes, né? Nenhum centroavante consegue emplacar. Júlio, e o jogo está tranquilo, o Guarani é dominante, fica com a bola, o João Paulo começa a aparecer, a assumir a responsabilidade técnica da partida, agora tem que fazer, né? Porque o Anápolis vai ter alguns momentos de pressão, vai ter alguns momentos de domínio. Então, por isso, as possibilidades de gol estão aparecendo e o Guarani precisa fazer já para encaminhar a vitória. Juninho domina pro time da Anápolis, trabalha pela ponta direita, pintou cruzamento na grande área, Matheus ajeitou, Juninho de frente pro gol para fazer. Kaique França! Milagre! Kaique França, ele contra Juninho! Salva o Guarani, Kaique França! No lance seguinte, ao gol perdido pelo Luca, Kaique França precisou aparecer para salvar o Bugre, Adriano Almeida. É o que o Carlão falou, o Anápolis também vai ter os momentos de pressão, assim foi. De Vitinho para Matheus Lagna para Juninho. Um toque, o Kaique França fez milagre agora, já salva o Guarani, mas o Anápolis tem escanteio, Vitinho na bola. Vem pro escanteio o time do Anápolis pela ponta direita, vem com o Vitinho. O árbitro tá chamando ele pra resenha, né? Zagueirada na área, Rafael Costa tá na área também. O Carioca é alto, o Carioca, hein? Pintou cruzamento, Rafael Costa de cabeça, manda a bola direto pra fora. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. 26 minutos do primeiro tempo em Anápolis, Jonas Duarte, Série C do Campeonato Brasileiro. Atenção, torcedores. Anápolis 0, Guarani 1, Cachoeira. Central da Bola. Após reunião com a CBF, clubes das séries A e B aprovaram novas regras contra antijogo e cera e já valem a partir desta 23ª rodada, tanto na Série A quanto na Série B. A principal novidade, o Júlio Nascimento, vai ser a retirada de um jogador de linha caso o goleiro da mesma equipe solicitar atendimento médico, viu só? Olha só, antes de ser então sendo colocado em prática aqui no Brasileirão a partir da 23ª rodada, tanto em Série A quanto Série B. Pode ligar que aqui tem muito futebol pra você. Os torcedores participando através das nossas redes sociais, sob o WhatsApp é 99186
9070, pois não, Chaibe? Exatamente, Júlio, mandando um abraço aí, fica à vontade no seu comando aí, que tiver um ataque perigoso. O Valdir Félix aqui na torcida pelo Guarani, tem que vencer o jogo para continuar a caminhada para a Série B, mas diga-se de passagem, que gramado ruim, péssima qualidade do gramado do Valdir Félix, lá de Cosmópolis. E tem um áudio aí que seria bom colocar antes que envelheça. Daqui a pouco a gente põe, viu, Julio? Daqui a pouco, porque o Guarani vem pro campo de ataque, domina pela ponta direita, sai jogando com o Luca. O Luca dominou, recolheu, escapou da marcação do primeiro, rolou a bola com o Isaac. Isaac de primeira, levanta a cabeça, procura pressão, trabalha pela ponta direita, faz o passe para Cauã Jesus, ajeitou, soltou para Luca. Luca na ponta, escapa da marcação do primeiro, Luca carrega, procura opção, se apresenta agora o Inayan, soltou para João Paulo, invadiu grande área, João Paulo tentou passe para Cachoeira, afasta a marcação, a bola voltou para Luiz Otávio, bateu, desvia no meio do caminho, Carioca, tá vivo no campo de ataque ainda do Guarani. Cachoeira tenta pegar a bola, que fica com o time do Anápolis, que despacha, manda para longe. Pois não, Fábio Scheibe? Um abraço aqui pro Marcelo Wenzel, lá de Limeira, ele mandou um áudio aí, vamos colocar antes que envelheça mal este áudio. Olha só, Julio. Boa noite, CBN. Olha, é o Marcelo de Limeira. Eu não vou torcer pro Guarani perder, não. Vou torcer pro Guarani empatar. Empatar, a Inter de Limeira continua na liderança. Mas vou torcer só pro Guarani empatar, beleza? Tá valendo, né, Júlio? São secadores, né? Rivalidade. A Inter de Limeira tá bem na competição também. Aliás, os dois times da região, né, indo muito bem na Série C, buscando, né, a liderança cada um na sua. É isso aí, tá no direito dele, torcedor aí da Inter de Limeira, só de olho acompanhando o Bugrão, que venceu a própria Inter de Matheus Costa na última rodada. Rafael Costa domina pro campo de ataque pro time da Anápolis, chega ali o Isaac rasgando emoção, afasta o perigo, Isaac atrasa a jogada pro time da Anápolis, que volta lá atrás com o goleiro Ravel. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 29 minutos é o primeiro tempo. O Luca, que com gol contra a Inter de Limeira, subiu agora para marca de 48 gols no futebol campineiro, hein? É o quarto artilheiro do século, juntando gols aí por Guarani e Ponte Preta. O Luca tem história aqui na cidade, né? Atuando agora pelo Guarani, depois de ter passado uma boa passagem pela Ponte Preta, onde fez 45 gols entre 2017 e 2022. 29 minutos, é o primeiro tempo, o Guarani vai vencendo 1-0, o Bugre, guerreiro campeão brasileiro, buscando uma vantagem mais confortável na partida. Trabalha pela ponta direita, Rafael Costa entrega a bola com Mila. Mila procura opção, levanta a cabeça, pertinho dele tem o Luiz Felipe. Luiz Felipe vai girando a bola pro time da Anápolis, trabalha pela ponta esquerda com o Leonan. O Leonan carrega, soltou para Juninho. O Juninho contra a marcação do primeiro, o Leonan passou. Juninho tentou por dentro para Fernando, chega Rafael Rodrigues, afasta o perigo, tira dali. Agora, o que o ouvinte disse sobre o gramado, ele tem total razão, né? Gramado do Anápolis, do Jonas Duarte, completamente castigado, né? Isso atrapalha muito o Guarani, né? Que na teoria é a equipe mais qualificada, a equipe que gosta da bola, a equipe que gosta desse jogo no chão, né? De velocidade, que a bola sempre fica viva, né, Júlio? Pra dominar é um perrengue. Deus do céu, já diria o saudoso Zé Arnaldo. Gramado terrível do Jonas Duarte. O estádio do Anápolis, que não recebe também bom público, por enquanto, nesse jogo da 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. São 31 minutos do primeiro tempo. Jonas Duarte em Anápolis, Série C do Campeonato Brasileiro segue. Anápolis 0. Guarani 1, Cachoeira. Central da Bola. Semana de jogos de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Amanhã já tem brasileiro em ação às 7 da noite. Tem Fluminense, Independiente Rivadavia da Argentina. Na quarta-feira tem Mirassol e LDU. O Palmeiras recebendo o Cerro Porteño. E o grande jogo do momento, Cruzeiro e Flamengo no Mineirão. Já na quinta é a vez do Corinthians enfrentar o Rosário Central lá no Gigante de Arroyito. Futebol Globo CBN. Tá falando hoje o Fábio Scheibe, ele gosta de gastar, né? O Portunhol. 31 minutos e 30-0 para o Guarani. E segue a resenha do professor Wallace Martins Lopes, tentando conter os jogadores, né? Ânimos quentes. É jogo de Série C, né, professor? Não tem VAR, né? Então a galera chega mais forte, chega mais na pegada. E aí o árbitro tá com dificuldade para controlar os ânimos. Tá tentando levar na conversa, né, Júlio? Por enquanto ainda não aplicou o cartão. Não sei se esse lance do Emerson, né? O jogador do Anápolis deu uma valorizada também, né? Mas o Emerson chegou dando aquela famosa beliscadinha, mas ele vai tentando levar na conversa. Ô, Júlio,
Pois não, Fábio Scheib, chamou ou falou? Depois eu vim buscar aqui na internet o lance do gol do Guarani, que o próprio Anápolis reclamou. Não estava impedido não, né? O lançamento do zagueiro do Guarani, mas o que chama atenção é a qualidade no toque de bola do João Paulo no meio-campo de primeira. Lançou o Cachoeira, que não estava impedido, viu? Joga muito o João Paulo, tá louco. E vem Anápolis para o campo de ataque, pintou o lançamento do Juninho, bateu pro gol, travado, passa a defesa do Guarani. Isaac entrega para João Paulo, visualizou, entregou na ponta direita para Luca. A bola não vai chegar no Luca. É muita dificuldade jogar com gramado assim, então o João Paulo ele tenta fazer passes rápidos, né? Foi assim no gol. E até eu citei, né? O Cachoeira contra esses dois zagueiros aí que tem arranque de balsa, ficou fácil na velocidade, né? O Rafael Costa e o Carioca, a velocidade não é a característica de nenhum deles. Jogadores da equipe do Anápolis que vão protegendo o gol do Ravel. Segundo o nosso estagiário aqui do GE, o Ravel é bom goleiro. E fez uma boa defesa no lance, né, Dre? Fez. Né? Frente a frente. No primeiro lance acabou defendendo bem ali. Cresceu pra cima do Cachoeira, né? E agora mais uma falta, 33 minutos do primeiro tempo. Agora o árbitro vai chamar o Juninho ali pra conversar. Se desentendeu com o jogador do Guarani, o Cauã Jesus. Ânimos quentes do jogo. Guarani vai ganhando tempo, não tem pressa nenhuma, vai vencendo o jogo. Gol marcado pelo Cachoeira, Cachoeira marcando pelo segundo jogo seguido. Marcou na vitória contra a Inter de Limeira e agora vai marcando contra o Anápolis. Resultado, gol que por enquanto vai dando resultado favorável. O Guarani vai vencendo o jogo, placar de 1-0, chegando à liderança da competição com 29 pontos. Sai o jogo do time do Bugre pelo campo de defesa, levanta a cabeça Inayan recua lá atrás, trabalha com Maurício Antônio, vai sair jogando o zagueirão do time do Guarani, cercado pela marcação. Maurício Antônio vai levantar a bola lá pro campo de ataque, ele tira o perigo, não quis saber de brincadeira, sobe de cabeça ali o Isaac, tenta no meio campo o Luiz Otávio empurrar na direção do João Paulo, que consegue desarmar pro time do Guarani, e Luiz Otávio soltou pra Isaac pra Cachoeira, de frente pro gol, pra fazer de novo, Cachoeira bateu, pega o goleiro! Mas dessa vez subiu a bandeira, hein? Cachoeira finaliza mal, o Ravel faz a defesa, mas não estava valendo mais nada, Adriano Almeida. O Ravel cresceu de novo pra cima do Cachoeira, mas agora ele estava realmente adiantado depois desse passe do Isaac, por isso, se fosse gol, também seria invalidado. Sai jogando o time do Guarani, domina João Paulo na ponta direita pra Inayan, pintou cruzamento pra Luca, faz Luca pra fora do gol! Mais uma oportunidade pro camisa 9, a terceira no jogo, Adriano Almeida. Vai enfileirando oportunidades perdidas o atacante bugrino, camisa 9, Luca. Lançamento do Inayan, ele tentou de primeira, virar de primeira sem nem olhar pro gol, era o que tinha que ter feito. Mas o chute mais uma vez saiu para fora, Júlio. Mais uma chance desperdiçada por Luca, o camisa 9 do Bugre, que vai sendo titular aí pelo segundo jogo seguido, né, na disputa com o Maranhão. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. São 35 minutos, 35 do primeiro tempo no Jonas Duarte, Série C do Campeonato Brasileiro segue. Anápolis 0. Guarani 1 pro Guarani. Central da Bola. A pedido de José Mourinho, o Real Madrid deseja manter Endrick e afasta a possibilidade de transferência para o brasileiro nesta temporada. Técnico português que disse que vai usar o camisa 20 e... Vai lá, Julio, vai lá. E agora é um pênalti marcado para o time do Anápolis. Rafael Rodrigues se atrapalhou sozinho e comete o pênalti contra a equipe do Guarani, Adriano Almeida. Uma bobeira agora do setor defensivo do Guarani. Pênalti em cima do Matheus Láguida. Ele já tinha ganhado a frente do Rafael Rodrigues, mas ele não estava centralizado, estava mais para o canto direito do gol do Kaique França. O Rafael Rodrigues fez a carga por cima do Matheus Láguida. Para mim, pênalti. Pênalti, claro, a Anápolis vai ter a chance do empate. A ver, né, mais uma vez no replay ali, mas correu um risco tremendo ali o Rafael Rodrigues. Algo muito parecido com o que aconteceu contra a Inter de Limeira. O Inayan se atrapalhou sozinho, cometeu pênalti. Dessa vez, Rafael Rodrigues se atrapalhou sozinho. Na avaliação do árbitro, pênalti marcado. Guarani se complica num lance completamente bobo, Carlão de Freitas. Se complica sozinho num jogo confortável. Eu até falava que o Anápolis teria aí momentos de pressão, momentos de vantagem, e por isso o Guarani tinha que aproveitar as oportunidades. Só o Luca perdeu 3 chances claras. A gente entende alguns momentos do gramado ruim, mas destas chances o Luca tinha que ter convertido pelo menos uma para dar uma tranquilidade, para dar conforto, e o sistema defensivo acabou entregando a rapadura, né? O Rafael, num momento ali de instabilidade, acabou cometendo um pênalti bobo. A gente
gente espera aí que o Kaique possa fazer a defesa, mas um jogo tranquilo, em que o Guarani vai transformando num drama, né? Não era pra estar assim. Muito bem, agora o Luca tá numa resenha ali atrás do gol com o Kaique França, né, Adriano Almeida? Nossa, então, uma cena inusitada, né? Nunca vi isso. Um goleiro e um jogador do mesmo time conversando lá longe do gol, fora inclusive das 4 linhas, atrás das redes, mas depois do pênalti cometido pelo Rafael, o Inayan, camisa 30, lateral direito do Guarani, é quem levou o cartão amarelo por reclamação. E como faz falta o Jonathan Costa nesse time do Guarani, né? O Rafael Rodrigues realmente, quando ele tem oportunidade, sempre tem alguma coisinha no jogo, né? No Rafael Rodrigues, ele não consegue passar o jogo sem algum ponto aí que acabe comprometendo o sistema defensivo. E eu até assim, eu até fiquei com dúvida depois, o ângulo não ajuda, né? Se ele de fato, ele tenta recolher o corpo, aí eu fiquei na dúvida se foi suficiente ou não. Mas foi um lance duvidoso, poucas vezes o replay apareceu também na televisão. Mas de qualquer maneira o Guarani confia muito em Kaique França, que tem no histórico um currículo como pegador de pênaltis. 38 minutos no primeiro tempo. O Guarani vence, placar de 1-0. Pênalti para a equipe do Anápolis. É o Matheus Lagda que está na bola? Ao que parece, né? O capitão da equipe do Anápolis. Sim, o Leonan estava o tempo todo, depois deu lugar ao Matheus. Pênalti marcado para a equipe do Anápolis. Autorizado. Correu para a bola. Kaique França no gol. Na casinha. Gol do Anápolis. Matheus Lagda cobrando o pênalti no cantinho. Kaique França acertou o pênalti. O lado do pênalti. Por muito pouco. O Kaique França não chega na bola. Mas não foi suficiente. O pênalti cometido pelo Rafael Rodrigues se transforma no gol de empate no Jonas Duarte. Matheus Lagda. Guarani. Também Cajueira. O detalhe do gol é seu, Adriano Almeida. Bateu muito bem agora o Matheus Lagda no cantinho, né? Esperou até o último instante o Kaique França, que acertou o canto, mas quando essa bola bate na bochecha da rede, dificilmente tem um goleiro que pega, né? Tudo igual de novo. Anápolis 1, Guarani 1. 39 minutos, 1-1, tudo igual. Agora o Guarani vai ter que ter cabeça, Carlão de Freitas, para voltar para a liderança do jogo. Quando você tem a possibilidade, tem que matar. Não pode deixar para o próximo lance. O Guarani desperdiçou muitas oportunidades e deu margem para o Anápolis gostar do jogo e buscar a reação. E foi assim que aconteceu, numa falha, num vacilo do Rafael. E o Anápolis empata e deixa a partida novamente ruim para o Guarani, a partida competitiva. E o jogo não estava assim. O Guarani conseguia conduzir de uma maneira muito tranquila. E agora falta marcada ali para cima do Guilherme Cachoeira, 40 minutos, falta marcada para o time do Bugre. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. E ali o Matheus Lagda aparece ali para tentar fazer uma catimba antes da cobrança de falta, Adriano Almeida. Tá em todos os lados do campo, o capitão, autor do gol do Anápolis. Mas o Guarani é que tem falta perigosa, o Emerson Barbosa tá por ali junto com o Guilherme Cachoeira, é uma falta mais pro lado esquerdo. Realmente dá pinta de que essa bola vai ser lançada pra área. O Matheus Lagda é a cara do Lucas Crispim, né? Um pouquinho mais fofinho do que o Lucas Crispim. Camisa 7 é o capitão do Anápolis. Falta marcada para o Guarani. Cachoeira refutou, voltou, pintou, cruzamento na segunda trave. A bola tá viva, voltou para Maurício Antônio. Ele atrasa a jogada para João Paulo. João Paulo tentou de primeira colocar a bola lá para o campo de ataque. Emerson se atrapalhou todo. O time do Anápolis fica com a bola. Ela volta pela ponta direita para Juninho. Juninho tentou fazer a finta. Cachoeira deu carrinho, não conseguiu afastar. Na dividida, Chapéu para cima de dois jogadores. Que jogadaça do Juninho. Trabalhou pela ponta direita, agora o Cachoeira deu bote, conseguiu vencer. Mas o Juninho, agora uma confusão ali do Isaac, tem soco pra todo lado, que confusão gigante, Adriano Almeida. O Juninho fez o que quis ali, e aí depois começou uma confusão generalizada. Nossa. Opa, tem soco ali, hein? O tá cantando, Júlio. Eu vi um soco ali de um jogador reserva do Anápolis, só que o problema, e o Herbert também, o grande problema, Adri, é que não tem VAR, né? E agora o 8 pra cima do João Paulo, eles se estranham também. Realmente, não tem VAR. Mas tudo começou, Júlio, porque
era lateral que o árbitro deu pro Guarani. E aí... E olha lá que bancada, velho. Até os torcedores agora estão muito estressados. O Juninho não concordou, o Juninho do Anápolis não concordou com o lateral. Deu um chilique enorme, os jogadores do Guarani foram para cima e aí começou uma briga que agora também se estende para as arquibancadas do estádio. É uma confusão totalmente desnecessária nesse final de primeiro tempo. Olha o que a confusão no gramado se transforma, vira confusão agora nas arquibancadas, torcedores trocando socos, torcedores do Guarani contra torcedores do Anápolis, vão trocando soco, agora a polícia chega ali, né, para fazer também o trabalho de separar os jogadores, mas o grande problema é que na Série C não tem VAR e teve jogador do banco do Anápolis que deu um soco no Cachoeira. Isso aconteceu, né? Só que agora, como que o árbitro vai identificar... Virou briga de rua, né? Olha lá, o Juninho tá no lance, o Isaac, chegou o Cachoeira. Foi uma jogadaça do Juninho, inclusive. Deu um chapéu pra cima do Cachoeira também. Aí eles ficam, aí fica bravo, né? O jogador fica bravo. Aí, soco pros dois lados, ó. Cachoeira chega. Aí começou. Isaac no Juninho. Ó, o Emerson Barbosa, o Juninho reclama que o Emerson pisou nele. Isaac e Juninho já merecem um cartão. Vamos ver. O árbitro vai ter muita dificuldade de identificar. Não tem como ele identificar, porque ele não conseguiu ver nada. Depois virou briga de rua. Vai ter que escolher um ou dois ali para dar um amarelo. Acho que vermelho não vai ter, né? Acredito que ele não tenha convicção para um cartão vermelho. Eu acho que é o Isaac. Mas tá na mão o vermelho, hein? Tá com o vermelho. Ó, o do banco eu acho que ele identificou. O do banco ele identificou, que é o do soco. 18? Que deu o soco. Isso foi claro. 18 é o... É o Garibe. Então vai ter um vermelho pro jogador do banco. Só que agora resta saber se ele vai expulsar alguém do Guarani e se de repente essa expulsão vira para um jogador que está em campo, vira um problemaço pro Guarani, hein? Estamos à espera do árbitro. Provavelmente o Isaac, né, que tá no... o 18 tá fora. O Isaac e o Juninho, eles começaram, né? Mas o Isaac não deu, o Isaac não agrediu ninguém. Não. Mas foi ele só começa aquele... a confusão. O Garibe tá expulso mesmo, ó. Nitidamente ele deu um soco no jogador do Guarani, isso tá muito claro. É o 18. Agora eu acho que os outros ele vai dar cartão amarelo, né? Vão tentar identificar, o árbitro tá muito confuso. Eles ainda não se decidiram, Bandeira ajuda, o quarto árbitro também, porque ainda não existe um consenso sobre quem fez a Você quer saber, agressão. Júlio, se é um árbitro experiente, o que ele faz? Ele dá o cartão no Isaac, um amarelo no Isaac e no Juninho, estamos conversando. Ele expulsou o Leonan. Não, ele tá perdido. Mas também, né? Ele não sabe o que fazer, cara. Ó, ele tá procurando alguém do Anápolis. Os jogadores do Guarani, então expulsou o Juninho. Ele vai no Isaac. E vai expulsar o Emerson Barbosa. Emerson Barbosa e Juninho. Mas não era o Emerson, era o Isaac. Só que nesse caso você dedura o seu parceiro ou fica quieto? Aí tem que saber do Eris Zenando, né? O que ele faz? Que o Isaac tá quietinho. O Isaac não falou nada, cara. Saiu de perto. Se eu sou Isaac, eu vou beber água lá do banco do Guarani. O Emerson Barbosa não fui eu. Tá ali conversando com o árbitro. Ele parece o Isaac mesmo, né? Não, e eles estavam... O Emerson tava do lado mesmo. Sim. Ele quer pegar um de cada lado e mandar pra rua. Expulso, então, Emerson Barbosa. Que confusão, gente. O árbitro é o Alas Martins Lopes, do Maranhão. Uma arbitragem muito confusa. Um reserva do Anápolis, então, expulso, né, Adri? 18, né? Camisa 18. O Garibe foi expulso. O Juninho, 10, expulso. E agora o Emerson Barbosa conversa muito com o árbitro, mas tá também avermelhado o camisa 6 do Guarani. Ô, Júlio, cada ano que passa é mais evidente a necessidade do VAR, né, na Série C. Campeonato também com clubes nacionais. É um campeonato que está se valorizando, né? Então, pô, não tem como. Ó, vamos ver. Vamos ver. O Emerson acho que teve... Não, o Emerson não fez nada. Não fez nada. Ele chega a pisar no Juninho, mas ele, inclusive... Ó, o Juninho agride o Emerson, hein? Isso foi claro. Mas o Emerson, ele em nenhum momento ele pisa de propósito no Juninho. Eu até acho que em algum momento ali, ele acaba tendo que desviar. Ele tá entrando como bode expiatório. Ele fala, tem que expulsar um de cada lado. Se fosse o Isaac, eu entenderia, porque o Isaac começa a discussão. Agora o Isaac apareceu, hein? Isaac apareceu, pede calma ali pros companheiros. Sobrou pro Emerson. O Emerson foi a vítima aí do árbitro Alas Martins Lopes. Mas eu tô pra dizer, Carlão, que eu não expulsaria ninguém do Guarani, viu, cara? Um cartão, porque agora eu vi a agressão do Kaique, amarelo. Agora eu vi a agressão do Juninho, né? O Juninho dá na virilha ali do Emerson. Agora os dois estão saindo trocando ideia. O futebol é maravilhoso, velho.
47 minutos. Que confusão, gente. Ô, Júlio, e o Kaique França também levou cartão amarelo no meio de toda essa confusão. Então, só tentando recapitular aqui alguns cartões. O Inayan recebeu amarelo, o Kaique França recebeu amarelo, Emerson Barbosa recebeu vermelho. Do Guarani, acho que é isso. É isso. Do lado Garibe do Anápolis, Garibe e Juninho expulsos. Então fica assim a distribuição dos cartões aí no jogo entre Guarani e Anápolis. Que confusão, gente. Minha nossa. E tá na conta do árbitro, né? O árbitro fez uma condução muito ruim. E na saída do campo ali, o Emerson Barbosa deu um chutaço ali na bola. Muito bravo, muito indignado. E eu acho que com razão, porque o Emerson Barbosa é quem... Se é um árbitro experiente, o que ele faz? Ele deixa ali a confusão, ele sai da confusão, ele observa. E sabe o que ele faz? Cartão amarelo pro Isaac e cartão amarelo pro Juninho. Estamos conversando. O amarelo resolveria, porque ele poderia até condicionar a falta do VAR. Ó, não tem tanto o VAR. Tanto é que não o Isaac, mas o Emerson, ele já sai conversando com o Juninho. 48 minutos. O jogo vai ser reiniciado, hein? Foram uns 4 minutos aí de confusão. O pau cantou na arquibancada também, entre os torcedores do Guarani e do Anápolis. Nossa, quanta confusão em pouco tempo de jogo. 48 minutos. Retomado ali o jogo para o Guarani sair jogando. Kaique França afasta o perigo, a bola volta para Mila. Mila no campo de ataque na ponta direita. Solta a bola com o Matheus Láguida. Matheus Láguida tenta o cruzamento. Chega Cauã Jesus na ponta esquerda. Afasta o perigo, tira dali. E segue a confusão também do lado de fora. Agora o Galo da Comarca tá ali também, envolvido na confusão, mascote. Meu Deus, hein? Jonas Duarte hoje. Galera, em plena segunda-feira, não veio com a cabeça legal. A bola volta pro time do Anápolis pela ponta direita. Volta com o Matheus. Aplicou a caneta pra cima do Cauã Jesus. Pintou o cruzamento. Kaique França fica com a bola. Segura firme o goleirão do Guarani pra sair jogando. 49 minutos. E tem gol, pois não, Fábio Scheib? Tem gol que interessa bastante ao Anápolis. É gol do Confiança lá na Curuzu. Neste momento, o Anápolis é o lanterninha da competição. Confiança faz 1-0 para cima do Papão. O Paysandu. Esse gol é bom pro Guarani, não é não? O Paysandu tá por aí também, né? O Paysandu é o nono. Uma vitória hoje faria o Papão entrar no G8 da competição. Ele tem 23 pontos, viu, Julio? Maravilha, Fábio Scheib. 49 minutos do primeiro tempo, 1-1. Guarani e Anápolis, os dois times jogando com a menos, hein? Emerson Barbosa e Juninho, uma confusão. O pau cantou no Jonas Duarte, o árbitro mandou todo mundo pra fora. Os dois times com 10 jogadores. 49-40 é o primeiro tempo na Série C do Campeonato Brasileiro. Cauã Jesus fazendo a função agora de lateral esquerdo, vem armando o jogo pro time do Guarani. Levanta a bola lá pro campo de ataque, ele buscava João Paulo, chega a marcação da equipe do Anápolis, afasta o perigo, a bola vai voltar pro goleiro Ravel. Ravel tira dali, despacha do jeito que deu. Manda a bola pra longe. É novo lateral marcado pro Guarani fazer a cobrança pela ponta esquerda. Vem Cauã Jesus na movimentação. E só Deus sabe quantos minutos o árbitro deu de acréscimo também, né? Nem sinalizado consegui ainda identificar. Acho que o árbitro nem sinalizou ainda. 50 minutos. Agora o árbitro tá pedindo ali para esperar, porque o Gandula jogou 2 bolas ali pro campo. O árbitro pediu seriedade nesse momento, né? O jogo ficou incontrolável no primeiro tempo, hein? Incontrolável. O árbitro perdeu completamente o respeito dos jogadores e do Gandula também. Lá vem o lateral pro Guarani. Cauã Jesus levanta a bola lá pro campo de ataque, afasta a marcação do time da Anápolis. A bola volta para Cauã Jesus. Ele empurra para Luiz Otávio. Luiz Otávio tenta o passe para Cachoeira. Estava impedido, deixou a bola passar. Ela fica de graça para a equipe do Anápolis, mas a arbitragem marcou falta, hein? Falta pro time do Guarani na tentativa do passe ali do Isaac. A arbitragem marca a falta. O Bugre vai ter mais uma chance, Adriana Almeida. Pode ser a última do primeiro tempo. Falta muito perto da grande área. É uma falta que vai levar perigo. Agora os jogadores do Anápolis acabam crescendo para cima do árbitro. E qualquer falta como essa gera reclamação, como já gerou. Mas agora o goleirão do Anápolis, o Ravel, vai montando uma barreira para o Guarani cobrar essa falta. Quem sabe o segundo do Bugre. 51 minutos, pintou o cruzamento na grande área, a bola tá viva, Maurício Antônio tá parado o jogo.
Falta marcada ali do Maurício Antônio, a Edna Cristina tá sinalizando ali também. Não estava valendo mais nada. Após de bola, volta para Anápolis, que tem pressa. Lançamento lá para o campo de ataque para Matheus Lagner. Na ponta direita, sempre com camisa 7. Ele é habilidoso. Contra a marca, só porque eu disse, pisou na bola. Contra a marcação do Cauê Jesus, tentou a finta. Puxou para a perna esquerda. Vem Cauê Jesus para fazer o corte. Recupera para o Guarani. Cauê Jesus tentou adiantar. Era para o Cachoeira. Cachoeira tá sentindo alguma coisa. Não tá legal camisa 11 não tá conseguindo correr. A bola volta para Isaac. Isaac tenta puxar o contra-ataque. Mila faz a falta. Ele vai pintar cartão para o jogador do Anápolis. Que susto, hein, André Almeida? O árbitro tá confuso, ele já não sabe mais em qual bolso ele guardou o cartão amarelo, qual ele guardou o vermelho. Aí tirou o vermelho do bolso, mas não, era só o amarelo para Mila. E vem pro campo de ataque, o time do Anápolis tenta sair jogando. O árbitro tá agora sinalizando o centro do gramado. Apita o Wallace Martins Lopes. Quanto trabalho, hein, meu filho? Fim de primeiro tempo em Anápolis. Anápolis! Guarani! Também Júlio Nascimento. A única coisa que fez valer a pena o primeiro tempo é essa vinheta maravilhosa do Anápolis. Anápolis! Olha aí, que beleza, hein? Vem aí, central da bola, intervalo na CBN. Daqui a pouco eu volto pro segundo tempo. O Bugrão buscando a vitória para voltar à liderança. Alô, Fábio Chaib! Central da bola. 8 horas e 53 minutos, um primeiro tempo muito conturbado ali, né? O Guarani era senhor do jogo, a equipe mandava nesse primeiro tempo, fez 1-0, podia ter ampliado o placar. Num pênalti ali até meio bobo do Guarani, o Anápolis acaba empatando e no final do jogo o pau cantou, a chinela cantou ali, os jogadores acabaram se desentendendo, confusão, primeiro tempo muito alongado. E agora, nesse final de primeiro tempo, os ânimos estão mais acalmados ali no estádio Jonas Duarte, Adriana Almeida? Olha, aparentemente sim, viu, Fábio? Os jogadores caminhando na saída do gramado, tranquilamente, as reservas do Guarani aí ali fazendo um trote, um aquecimento, que é natural mesmo nesses momentos de intervalo. Ânimos mais frescos, mais por frescos, enquanto. mais calmos, né? Sim, sim. É, a preocupação também fica na arquibancada, de ver cenas lamentáveis também na arquibancada ali, a torcida dos dois times ali entrando em vias de fato, realmente, muitos murros, né, briga também no portão que separa as duas torcidas, as torcidas adversárias e falta de policiamento na hora que a gente viu. Carlão de Freitas, o Guarani podia estar vencendo esse primeiro tempo, hein, Carlão? Com mais tranquilidade, né, um jogo mais confortável, a partir do primeiro gol o Guarani teve um amplo domínio, em que o Luca começou a aparecer, o João Paulo também, o João Paulo dando assistência, sendo um cara criativo ali, colocando os atacantes do Guarani em boas condições para marcar o gol, para aumentar este marcador e aí sim dar muita tranquilidade, muito conforto no jogo, e não foi o que aconteceu. O Guarani começou a enfileirar chances, né? Não conseguiu marcar o gol, não conseguiu aumentar o marcador. E isso permitiu ao Anápolis equilibrar o jogo, gostar da partida, apesar da inferioridade técnica, mas joga em casa, acostumado já ao gramado irregular, na base da valentia, na base da imposição, em alguns momentos até usando da violência, conseguiu aí equilibrar as ações com o Guarani, e num momento de instabilidade, numa falta de concentração do Rafael, um pênalti bobo em cima do atacante do Anápolis, o Matheus foi lá e fez o gol de empate, e aí toda aquela confusão na reta final, o que deixa a partida nervosa, o que deixa a partida aquém do que o Guarani precisava. Entende, né? Porque o Guarani ele tem mais qualidade, o Guarani ele precisa da bola, é o time que teria que se impor. Em alguns momentos do primeiro tempo ele conseguiu essa imposição através desse toque de bola, através do jogo tranquilo, um jogo associativo, hora ou outra também se utilizando dos contragolpes na velocidade do Guilherme Cachoeira, mas através dessa imposição, através até dessa força física, o Anápolis equilibrou. E esse jogo de imposição não é o jogo do Guarani. O Guarani é o toque de bola, o Guarani gosta da bola. E isso não aconteceu na reta final. O jogo virou um jogo de imposição física, um jogo de briga, um jogo de força, e aí foge das características do Guarani e se encaixa com o Anápolis. E aí o time de Goiás conseguiu um empate e deixa a partida muito igual, muito equilibrada para a etapa complementar, e algo ruim para o Guarani, porque
A partir do primeiro gol, parecia que o Guarani ia marcar o segundo, o terceiro com relativa tranquilidade. Perdeu o gol com o Cachoeiro, o próprio Luca também teve oportunidade, o Guarani poderia estar à frente aí, mas um vacilo na zaga ali acabou custando caro, o Guarani sai com empate nesta primeira etapa e o torcedor aqui tá na bronca, né? O Marco Vinícius manda mensagem pra gente outra vez lá de João Pessoa, na Paraíba. Ele falou, eu já ia comentar, o Rafael no mano a mano quase entregou por 2 vezes em que a bola rebate na cabeça do atacante, mas agora ele confirmou com um pênalti. Ele diz aqui, não vai esse jogador, tá criticando o Rafael aqui no momento, o Marco Vinícius está na bronca com a atuação do zagueiro Bugrino. Quem está participando conosco aqui também é o Samuca Moreira, boa noite, direto da Itália. Vamos, Bugre. O Samuca está aqui no nosso YouTube, no chat do YouTube também participando, assim como o Bruno Henrique. Vamos, avante meu Bugre, 3-1 pro Guarani nesta noite. O Thiago Antônio tá falando aqui, tá torcendo pro Anápolis. Aqui é Galo, aqui não é... Comentário imparcial, diz ele aqui. Tá bom, obrigado pela sua participação. Thiago Antônio tá aqui participando no chat do YouTube também. Muita gente conosco. Eu mando um beijo especial também lá pra Itu, viu, Carlão de Freitas? Opa! Lá pra Yasmin Scaranari, minha fã número 1 aqui, viu? Ela tá vendo jogos na segunda-feira à noite. Foi a notícia do portal Léo Dias nessa semana, né? A volta de Fábio Scheibe ao namoro, isso aí. Estamos aqui então, ela participando aqui comigo também, mandando um beijo, muitos coraçãozinhos, viu, Adri? Carlão? Coraçãozinhos verdes, viu, Carlão? Mas ela é corintiana, não é, pô? Não é, palmeirense, é palestrina. Você viu, Dri? Um beijo para Yasmin Scaranari. O portal Léo Dias, não se fala de Virgínia e Vini Júnior, se fala de Fábio Scheibe e Yasmin. É isso aí, um beijão para ela, minha pequena. Né? 8h59, um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, tem mais detalhes aqui dessa primeira etapa de Anápolis 1, Guarani também 1 aqui na CBN. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa muito além da carne. Futebol Globo CBN. Nós cuidamos de cada detalhe. Nós temos harmonia. Nós fazemos juntos. Vem aí o Nós, o Núcleo de Oncologia e Saúde com pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando eu passo o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Central da Bola. 9h01 em Campinas, noite gelada aqui no Jardim São Gabriel, 16 graus no momento, muito vento. E lá no jogo em Anápolis o clima tá quente, no final o clima quente ali, saiu briga entre os jogadores, a torcida também entrou na onda ali da pancadaria. Infelizmente a gente não gosta de ver cenas assim, mas as cenas lamentáveis aconteceram. O Guarani que perdeu muitos gols nessa primeira etapa, olha esse lance aí, Carlão. Bola sozinha na pequena área, quase, né? O João Paulo tocando, cruzando. O João Paulo, como diz na gíria não na gíria do futebol, mas na gíria dos esportes americanos, Julião que gosta, doutrinou, né? Doutrinou. No primeiro tempo, a bola passava por ele criando alternativas para os atacantes do Guarani, mas o Luca até aqui não vive aí uma noite iluminada, desperdiçou oportunidades claras de gol. Tá certo, um grande abraço aqui pro estagiário do EPTV, o Rafa, olha lá, tá aqui com a gente também, olha lá, Gil, seu amigo ali, ó. Rafa é gente boa.
Tá curtindo aqui também a Fã do transmissão. goleiro Ravel, né? Desculpa. Ravel? Ravel é bom. Ravel é Onde bom? ele tirou isso, né, cara? Olha lá. Mais ou menos. Torcedor da Macaco, Rafa, viu? Falou pra mim, cara. 9h02. Carlão de Freitas, a gente falou bastante aí do Guarani com as possibilidades, com as chances criadas, mas na hora do gol, que tapa de classe do João Paulo ali no meio-campo também, deixando o Guilherme Cachoeira livre para fazer o gol, acabou perdendo na primeira chance, mas na segunda, no rebote do goleiro, fez 1-0 para o Guarani, e ali parecia que o Guarani ia ter mais tranquilidade, foi senhor do primeiro tempo quase todo, podia ter ampliado o placar, mas não conseguiu, né, Carlão? O João Paulo, ele está acima da divisão, né? Um jogador nobre, um jogador de muita qualidade, é um cara que em um passe ele consegue desmontar sistemas defensivos, e foi assim que saiu o gol do Guarani, num passe, né? Primeiro um chute, né? De um chutão para aliviar a zaga, né? Aquele lançamento da defesa do Rafael, a bola passa pelo meio campo, o João Paulo só dá um taquito, né? Só pega, só rela na bola e deixa o Cachoeira numa ótima condição, finalizou 2 vezes, mas e conseguiu colocar o Guarani à frente. Depois teve mais 2 oportunidades, e todas elas coordenadas pelo João Paulo. Uma que ele chuta, até que ele chuta pro gol, e o Luca tava ali, chegou um pouquinho atrasado, poderia ter entrado de carrinho para aumentar o marcador. E a outra novamente pro Luca, em que ele bateu de perna esquerda, né, que não tava numa boa posição, o corpo um pouco torto, e a bola passou rente à trave do goleiro do Anápolis, o Ravel. Como o Guarani não conseguiu concretizar as chances, não conseguiu aumentar o marcador, a Anapolina foi... Anápolis passou a se encorajar, ganhar confiança. Se não dá na base da qualidade técnica, até porque é uma equipe inferior, mas vai na base da imposição, hora ou outra uma chegadinha um pouco mais forte. E aí sim, o time de Goiás conseguiu equilibrar as ações, e num pênalti bobo, né, do Rafael, chegou torto, poderia ter cercado, cometeu aí a infração dentro da área. O jogador do Anápolis foi lá e converteu o Matheus. E depois do empate, houve aquela confusão, o que deixa o jogo meio que apimentado para o segundo tempo. E essa não é a característica de jogo para o Guarani. Pro Guarani, quanto mais moroso, quanto mais calma a partida, melhor. Por quê? Porque o Guarani é um time técnico, é um time que gosta da bola, é um time que coloca a bola no chão, apesar de um gramado irregular. O jogo de contato, jogo brigado, jogo catimbado, jogo nervoso, com característica de Série C, não é interessante pro Guarani. E o time de Anápolis, ele quer que o jogo fique assim, né? Um clima hostil, um clima de guerra, para tentar equilibrar as ações. Então o Guarani não pode cair nesse jogo do Anápolis, porque se o Guarani cair nesta armadilha, pode perder o jogo. Mesmo sendo uma equipe melhor, pode perder o jogo. E tem outro ingrediente, viu, Carlão? Desculpa te interromper. Sim. Também. O Anápolis vai saber também no vestiário que o Confiança, seu concorrente direto, está vencendo a partida contra o Paysandu. Neste momento, o Anápolis é o lanterninha da competição. Vai querer também mostrar mais jogo aí para tentar, pelo menos, não ficar na lanterna, então, né? Que o Guarani não caia nessa armadilha da partida ficar efervescente. Quanto mais morosa, melhor pro Guarani tirar proveito, porque fica com a bola, fica mais calma, essa bola passa pelos pés do João Paulo, e a gente sabe do que o camisa 10 do Guarani é capaz, para aí sim, o Guarani colocar a qualidade técnica em campo, prevalecer a melhor técnica para vencer o jogo. Sem o Emerson, ali num primeiro instante o Cauã Jesus fez a lateral esquerda, não sei se o Hélio vai realizar alguma alteração, se vai permanecer com o Cauã. Ele tem o Renan Castro, né, que é o jogador da posição, de repente abrir mão de um atacante, pode ser, mas já desarticula, né, todo um planejamento, mas vamos ver aí como que o Hélio vai armar ou remontar esse sistema defensivo do Guarani do lado esquerdo, porque ele perdeu uma peça importante, uma peça ofensiva, que é o Emerson, né, jogador importante, jogador de desafogo. Vamos ver se o Hélio ele vai trocar peças, né, ele vai colocar o Renan, que é um jogador da posição, ou vai permanecer ali com o Cauã Jesus do lado esquerdo. Um abraço aqui para os amigos participando. O Cristiano Salvione, sempre espirituoso, manda mensagem aqui pra gente também, fazendo uma brincadeira, uma sátira. De um lado Cachoeira, de outro lado Lagoa. É o jogo do empate 1-1 por enquanto, os dois autores dos gols aí nessa partida entre Anápolis e Guarani. 1-1, temos 13 minutos de intervalo e com isso eu chamo Júlio Nascimento, que reassume o comando, vai narrar a segunda etapa, esperando mais na casinhas pro Guarani. O Guarani tem que sair vencedor dessa partida para reassumir a liderança da Série C, viu? Júlio Nascimento.
Júlio Nascimento. Boa, Fábio Chaib. Aliás, o Cristiano Salviani falou aí, cara, eu olhei a escalação do Anápolis, a fonte deles me levou para um caminho totalmente diferente. Não foi só você não, viu, Júlio? Segue o jogo. O Matheus Lagoa parecia Matheus Lagda. Eu narrei o primeiro tempo inteiro, a Adriana Moina me avisou agora aqui que é Lagoa. Então, grande Matheus Lagoa, mil perdão, mas também a foto lá da assessoria de imprensa do Anápolis não ajudou. Os times estão voltando para o segundo tempo, né? Vale lembrar o Guarani com um jogador a menos, o Guarani e o Anápolis com jogadores a menos em relação ao começo do jogo. O Juninho, camisa 10 do Anápolis, foi expulso e o Emerson Barbosa também, lateral do Guarani. Na confusão, o Anápolis ainda teve um jogador no banco de reservas que recebeu o cartão vermelho durante a confusão. Então, teremos aí o segundo tempo com os dois times com 10 jogadores. O Guarani abriu o placar 1-0, gol marcado pelo Cachoeira. E o Matheus Lagoa, o sósia do Lucas Crispim, marcou de pênalti para empatar para a equipe do Anápolis. Teremos daqui a pouco alterações também na equipe do Galo. O Guarani vai voltando neste momento para o segundo tempo, né? A ver também se o Hélio Cizenando vai promover alguma alteração para o segundo tempo. Me parece que o Renan Castro, até para corrigir a lateral esquerda, quem vai entrar também. Está por ali o Renan Castro, que vinha sendo titular até a volta do Emerson Barbosa. E agora sim teremos os jogadores já posicionados para o segundo tempo. Carlão de Freitas, Guarani precisa de sabedoria, né, Carlão, no segundo tempo, para conseguir essa vitória e voltar para a liderança, Carlão. Sim, a famosa malandragem, não cair na armadilha do Anápolis. O Anápolis vai querer transformar a partida numa guerra campal, uma guerra esportiva, me desculpe, né, para tentar equilibrar as ações, vai jogar na base da imposição, algumas pancadinhas aí para tentar equilibrar. O Guarani não pode cair nessa armadilha. O Guarani tem que deixar o jogo calmo, o jogo morno, essa bola passar quantas vezes puder pelos pés do João Paulo, porque ele é o cara que desequilibra, para o Guarani colocar em prática a melhor qualidade e vencer o jogo. Não pode cair nesta armadilha. Pro Anápolis é melhor o jogo quente, o jogo efervescente. Pro Guarani não, pro Guarani um jogo calmo, um jogo de toque de bola, para que possa aí conquistar o resultado positivo. Muito bem, agora uma confusão ali do Henrique. Henrique Pacheco, ex-volante do Cruzeiro, Santos, Fluminense, hoje auxiliar do Guarani. Tava bravo ali porque o fiscal, o cara da federação, falou assim, só faz alteração se tiver no papelzinho. O Henrique ficou indignado com o integrante ali da CBF, agora sim processado a alteração na equipe do Guarani. Quando quiser, Tadri, teremos a confirmação das alterações. Vou confirmar, Júlio, porque quanta lentidão também para voltar para o jogo, né? O árbitro confuso, não sinalizou os acréscimos no final do primeiro tempo, aí agora demora para voltar, confusão na hora das substituições. Mas vamos lá, primeira substituição no Bugre, foi embora o 11, Guilherme Cachoeira, para a entrada do 26, Renan Castro. Renan Castro, então, recompõe a lateral esquerda do Guarani. No Anápolis, saíram o camisa 3, Hélder, e também o 8, Luiz Felipe, para as entradas do 27, Gustavo Henrique, e do 28, Felipe Pará. Apita o árbitro, toca na bola a equipe do Anápolis, começa o segundo tempo. Anápolis, Guarani, futebol, vamos CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muita emoção pra você. Com a Série C do Campeonato Brasileiro, vem pro campo de ataque a equipe do Anápolis, tentava jogada pela ponta esquerda, desarma a defesa do Guarani, a bola fica de graça, é pro Bugre, sair jogando pela ponta direita, vem Julio. com o Luca tenta sair jogando, a bola foi desviada pelo jogador do Anápolis, se perde agora em linha lateral, pois não, Dri? Só uma correção, quem entrou no Anápolis, o 28, é o Samuel Michaels. E não Felipe Pará, como eu disse anteriormente. Então entraram Gustavo Henrique, 27, Samuel Michaels, 28. Pô, então são as alterações aí no Anápolis para esse segundo tempo. A bola volta para o time do Guarani pelo campo de defesa. O jogo tá parado porque o Renan Castro tá dizendo que a bola tá murcha. Pediu para trocar a bola ali, né? O árbitro já sinaliza para o Gandula fazer a troca. Então acusou ali o Renan Castro que a bola estava murcha. Por isso, bola trocada. 1 minuto do segundo tempo.
Sai jogando o time do Guarani pelo campo de defesa. A bola solta com o Maurício Antônio. O Maurício Antônio rola a bola pelo sistema defensivo. Procura opção. Vem descendo para o campo de ataque. Ainda ele. Maurício Antônio trabalhou com o João Paulo. João Paulo tentava o toque e foi desarmado. A bola volta pela ponta direita. É pro time do Anápolis. Sai jogando com o jogador Gustavo Henrique. Vai para a finta para cima do primeiro. Matheus Lagoa na participação. Lado direito do campo. Tentou fazer a finta. A bola se perde em linha de fundo. Apenas o tiro de meta para o Guarani. Matheus Lagoa ficou pedindo falta, a arbitragem entendeu que não. Segue o jogo, né, Adriano Almeida? Segue o jogo, é só tiro de meta a favor do Guarani. Nós falávamos bastante do Luiz Otávio no primeiro tempo, né, o volante bugrino. Ele chegou agora nessa janela de transferências. Tava no Brasileiro da Série... Olha o Anápolis. Pro campo de ataque, o time do Anápolis. Bola solta pela ponta esquerda com o Leonan. O Leonan dominou, levantou a cabeça, vai tentar o cruzamento na grande área. Chama na tabela, volta a bola pela ponta esquerda, faz a movimentação. Puxou ali o Gustavo Henrique na ponta, trabalhou por dentro, volta a bola com o Mila. O Mila vai girando. A bola chega até a ponta direita, passa pelo Carioca. Chega agora no Vitinho. O Vitinho faz o cruzamento na primeira trave, afasta a marcação do Guarani. A bola volta com o Leonan pelo campo de ataque. O time do Anápolis é melhor agora no segundo tempo, vem descendo por o campo de ataque Rafael Costa, ele faz o passe pela ponta, é com o Leonan contra a marcação do Luca, escapa do primeiro, rola por dentro, vem descendo agora com o jogador Camila, Mila trabalhando lateralmente, faz o passe, a bola chega no Carioca dominou, vai tentar arriscar, a bola lá pro campo de ataque, volta no comando, tentou ali o passe por dentro do Fernando Viana, a bola se perde em lateral, bateu ali no Luiz Otávio, se perde em lateral, o arremesso está marcado e é a favor do time do Anápolis. Você falava do próprio Luiz Gustavo, né, André? Do Luiz Otávio, né? Luiz que Otávio. tava na Série D com o Barra da Paraíba disputando a Série D e aí o Guarani busca essa contratação. O jogador estreou contra a Inter de Limeira na rodada passada, é titular novamente, já ganhou uma posição de maneira muito rápida, impressionante, no lugar do William Farias, que é um dos machucados desse time. William Farias se recupera de uma lesão na coxa, está entregue ao departamento médico, assim como o Jonathan Costa também, os dois jogadores do Guarani hoje que estão entregues ao DM. Pro campo de ataque, o time do Guarani se envolve na ponta direita com o Maurício Antônio. Maurício Antônio tem Inayan aberto lá na lateral do campo. Ele prefere toque com o Luiz Otávio. Luiz Otávio faz o passe lateralmente. É para a chegada do Cauê Jesus. Cauê Jesus procura opção, devolução. Vem com o Luiz Otávio. Luiz Otávio gira. A bola chega no Maurício Antônio. Maurício Antônio trabalha pela ponta direita. Volta no comando agora com o Inayan. Inayan tenta a tabela, erra o passe. A bola volta de graça. É para a equipe do Anápolis que sai jogando com o Gustavo Henrique na sequência. Falta. O jogo está parado, falta marcada. É a favor do time do Anápolis pelo campo de defesa. São 4 minutos do segundo tempo, 1-1, Guarani abriu o placar, 1-0, gol do Cachoeira, e aí o Rafael Rodrigues cometeu o pênalti, Matheus Lagoa empatou, e aí no finalzinho do primeiro tempo, uma confusão entre dois jogadores, o Emerson Barbosa e também o Juninho foram expulsos, uma expulsão para cada lado entre os titulares, confusão se estendeu também lá para as arquibancadas do Jonas Duarte, entre torcedores do Guarani também do Anápolis. E agora uma tentativa ali do Vitinho, o passe em profundidade, a bola se perde em linha de fundo, apenas o tiro de meta marcado para o Guarani fazer a cobrança com 4 minutos e 50. Este é o segundo tempo no Jonas Duarte, a Série C do Campeonato Brasileiro. Sai jogo do time do Guarani pelo campo de defesa, a bola solta com o Maurício rola a bola lá para o campo de ataque, a bola passa por todo mundo, passa pelo João Paulo, o João Paulo não consegue o domínio, ela fica de graça com Carioca chama na tabela, vem com o Vitinho, devolução com o Carioca, entrega a bola com o Samuel na ponta esquerda, agora a bola chega no Leonan, se apresenta por dentro ali também o Gustavo Henrique. Agora a arbitragem vai parar o jogo porque a bola também tá murcha. Quebrou o negócio aí de fazer calibragem, de calibrar a bola, hein? Todas as bolas são murchas, cara. Cara, eu vou falar pra você, esse estádio Jonas Duarte na vida do Guarani é um negócio assim... Tá tudo errado, né? Nenhuma partida termina em paz, né? A gente espera que o Guarani vença o jogo, mas nenhuma partida ela fica tranquila, né? Nossa, mãe. Pra quem não se lembra, ano passado, né, na Série C, o Anápolis venceu por 2-0 e por alguns minutos o Anápolis jogou com 12 jogadores. O árbitro esqueceu de tirar um jogador. O negócio foi parar lá no STJD, no fim das contas nem era interessante para o Guarani ter o jogo anulado, né? Por conta disso, depois já tinha confirmado a classificação e aí seguiu a vida. Mas
Que fase, hein, do Jonas Duarte. E vem-se embora pro campo de ataque o time do Guarani. Bola solta pela ponta esquerda. Eu venho com o Cauã Jesus. Cauã Jesus dominou, recolheu, trabalhou com o Isaac. Isaac tentou passe por dentro, foi desarmado pelo Mila. A bola fica de graça para a equipe do Anápolis. Lá vem o Galo, trabalhou pela ponta direita. Volta a bola com o Samuel. Samuel rolou na ponta direita. No ataque para Matheus Lagoa. Matheus Lagoa faz o passe, entrega a bola com o Rafael Costa. Rafael Costa pela ponta esquerda. Solta a bola com o Leonan. O Leonan vai pintar o cruzamento na grande área. Executou na segunda trave. A bola passa por todo mundo, se perde em linha lateral, barra linha de fundo. Linha lateral, né? Mais uma tentativa do time do Anápolis com perigo, hein, Adriano Almeida? Num cruzamento do Leonan pelo lado esquerdo e aí não alcançou o jogador do Anápolis. O jogo começa frio, com poucas oportunidades para os dois lados nesse segundo tempo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. Chegamos à marca dos 7 minutos. 7 minutos é o segundo tempo. Estádio Jonas Duarte, Série C do Campeonato Brasileiro. Atenção, torcedores. Anápolis. Guarani. Também Central da Bola. No outro jogo da noite da Série C, o Confiança vai batendo o Paysandu fora de casa por 1-0 e deixando a lanterna da competição, deixando também a zona de rebaixamento. Pela Série B, Goiás 1, Londrina 0. Uma curiosidade desse jogo que o gol demorou 9 minutos para ser validado pelo VAR. 1-0 para o Goiás contra o Londrina. Futebol Globo CBN. Não dá, né? O futebol brasileiro tem essas coisas. Escanteio marcado pro Anápolis fazer a cobrança. Leonan cobrou na primeira trave e sobe de cabeça. Manda a bola para fora ali. O jogador do Guarani é novo escanteio. 7h30. Preocupação ali pro gol do Kaique França. Anápolis começa a se animar no jogo. Lá vem escanteio mais uma vez. Leonan preparado com o pé esquerdo. O árbitro conversa com os jogadores agora sim autorizado. Leonan mudou a batida. A segura trave, toca de cabeça. Matheus Lagoa manda a bola para fora. Apenas o tiro de meta, o Matheus Lagoa aparecendo mais uma vez na tentativa do toque de cabeça, Adriano Almeida. Essa cobrança foi lá no segundo pau, né? Na cabeça do camisa 7 do Anápolis, que cabeceou longe do gol. Agora o árbitro de novo checa a bola para ver como é que tá. O Kaique dá uma reclamada, mas cobra o tiro de meta. O Kaique reclamou, o árbitro falou assim, é assim, vai ser assim mesmo. Não vou ficar trocando a bola não, vai com essa mesmo. E aí o Kaique França cobrou o tiro de meta. 8 minutos é o segundo tempo. Sai jogando o time da Anápolis pela ponta esquerda. Bola solta no comando. É para a chegada do Mila. Mila trabalhou na direita para Vitinho. Vitinho dominou, carregou contra a marcação no primeiro. Ainda ele na condução contra a marcação do Cauã Jesus. Luiz Otávio chega na cobertura, coloca a bola para fora. Lateral está marcado. É a favor do time do Anápolis para fazer a cobrança pela ponta direita. Se movimenta, Matheus Lagoa recebe. Vitinho passou, Matheus Lagoa tentou o passe para ele. Trabalhou na linha de fundo, tentou o cruzamento, a bola saiu. Chegou atrasado ali o Vitinho na tentativa do passe do Matheus Lagoa, tiro de meta. E eu tenho percebido que tem sido mais jogadores do Guarani, né, Dri? Que tem reclamado aí da pressão da bola, né? Toda vez que os jogadores do Guarani pegam a bola é que depois ela vai parar no árbitro. Daqui a pouquinho o Carlos Eduardo no bugre. Já tem mudança no Guarani, ele Suzanando mexendo no time, tá jogando com 10, Anápolis também com 10 jogadores. Cada um foi expulso. Emerson Barbosa do lado do Guarani, Juninho do lado da equipe do Anápolis. E agora sim, alteração no bugre. Tá saindo camisa 21, né? O Isaac podia já ter saído antes, em toda aquela confusão, mas quem sobrou pro Emerson Barbosa, agora o Isaac. Camisa 21 deixa o gramado para a entrada do 15, Carlos Eduardo. Lateral marcado para o time do Guarani fazer a cobrança pela ponta direita. Inayan procura opção, ninguém se apresenta, demora-se um pouco para a cobrança do lateral. Ele vai ganhando terreno, agora sim manda a bola lá para o campo de ataque, é para João Paulo. João Paulo sobe de cabeça, o Luca tenta fazer a sombra, não chega na bola, chega antes dele o Leonan. Leonan sai jogando com o goleiro Ravel para Leonan pela ponta esquerda contra a marcação do Luca, tentou passe lá no campo de ataque, deu certo. Inayan recupera, entrega na metade do campo para Luiz Otávio. Luiz Otávio escapa da marcação no primeiro, carrega ainda, ele vem na condução, demorou demais para fazer o passe. Luiz Otávio agora sim na cavadinha, tentou a enfiada de bola para Carlos Eduardo, afasta a marcação do time, andou Anápolis, a bola fica pela ponta esquerda para Gustavo Henrique, foi pro solo, é falta nele, falta do Carlos Eduardo na primeira participação dele, acaba marcando a falta ali contra a equipe do Guarani. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. Enquanto eles trocam a bola de novo, porque ela tá murcha. São 10 minutos do segundo tempo em Anápolis, estádio Jonas Duarte. Atenção, torcedores. Anápolis. Guarani. Também Quem é bola cheia, Fábio Scheib.
Central da Bola. Ah, valeu, Júlio Nascimento. Só carimbando a informação do primeiro tempo, a pedido de José Mourinho, o Real Madrid manteve Endrick no elenco e afastou possível transferência pelo momento. Endrick continua lá no Santiago Bernabéu e hoje ele recebeu a camisa número 9, histórica do Real Madrid. É um bom sinal que ele vai ficar lá nos merengues nessa temporada. Futebol Globo CBN. Cartão. Vai. Cartão amarelo pro camisa 10 do Guarani, João Paulo. Enquanto isso, o pessoal lá do lado de fora vai tentando calibrar as bolas, Júlio. Carlão, posso fazer um desabafo, cara? Não. O Guarani tem que sair da Série C. Tá louco, isso é E ano que vem a gente tem que aguentar de novo, né? Vamos. Porque a Ponte Preta esquece, ela vai jogar a Série C. Agora o Guarani, os dois na Série C não dá. Não dá. Pelo amor de Deus, cara, que divisão infernal que é a Série C, hein? Complicado, árbitros de um nível muito ruim, árbitros de um nível abaixo, calibragem da bola com muitos problemas e o jogo ruim pro Guarani. Por que eu digo isso? Porque o Anápolis está competindo, né? Um jogo de imposição, isso é interessante para os donos da casa. Tanto é que o Hélio já percebeu. Ele abriu mão de um jogador mais criativo, que é o Isaac, mas um jogador de pouco combate, e coloca o Carlos Eduardo, que é um jogador de uma marcação maior, que tem uma boa saída também, que tem um chute de longa distância, ou seja, ele reforça a marcação no meio campo porque ele percebeu que o Anápolis está ganhando as bolas naquele setor. E vem Anápolis para o campo de ataque, pintou o cruzamento, a bola passa por todo mundo, passa ali pelo Fernando Viana, não consegue completar, se estica, o jogador da Anápolis, Samuel, consegue evitar que ela saísse pela lateral, trabalhou com o Leonan, chega a marcação ali do João Paulo, lateral marcado para o Guarani, agora o Luca fica bravo com o árbitro. O árbitro não tem controle nenhum do jogo, nenhum. Que arbitragem complicadíssima do senhor Wallace Martins. Lopes, o jogo não anda, não tem sequência do jogo. Rafael Costa sai jogando pelo campo de defesa, a bola solta com Carioca. Carioca domina pelo sistema defensivo, trabalha pela ponta direita. Agora a bola vem com o Vitinho. O Vitinho atravessa com Rafael Costa. Rafael Costa domina para o time da Nápoles, sai jogando pelo campo de defesa, cercado pela marcação do João Paulo. Ele vem, faz o passe por dentro, trabalha com o Leonan. Leonan chama na tabela, entregou, soltou ali para o Samuel, tentou a esticada lá na ponta esquerda, a bola se perde em lateral. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 13 minutos, é o segundo tempo. Anápolis vem para o campo de ataque. Rafael Costa domina, solta a bola com o Leonan pela ponta esquerda. Leonan vai tentar o cruzamento, passou pelo Carlos Eduardo, carregou com o pé direito, bateu travado no meio do caminho. Luca fica com rebote, perdeu a bola, deixou para Leonan. Leonan soltou no campo de ataque, vem na movimentação. Ali o Samuel inverte da esquerda para a direita. A bola chega ali no Carioca. Carioca domina para o time da Anápolis, trabalha pela ponta direita, procura opção. Mila vem por dentro, ele domina. Vai carregando, pede para os companheiros ali passarem, trabalhou, soltou essa bola com o Mila, a Mila dominou, a devolução, vem ali com o jogador do Anápolis, trabalha lá atrás, a bola chega agora no Gustavo para a ponta esquerda, é para Rafael Costa dominou, passou pela ponta esquerda, Samuel vem no 2 com o Leonan dominou, puxou para o pé esquerdo, tenta fazer a finta contra a marcação de dois jogadores do Guarani, foi obrigado a voltar, a bola volta com o Rafael Costa, ele trabalha na metade do campo, o time do Anápolis fica trocando passes, olha aí para completar, agora cai total o sinal da televisão, a transmissão, perde o sinal. Essa é a Série C do Campeonato Brasileiro, cara. É impressionante. 14 do segundo tempo. Guarani vai empatando com o Anápolis 1-1 fora de casa. Eu não vou mentir aqui pro ouvinte, caiu o sinal. Aí não tem o que fazer, não vou ficar inventando aqui jogadas que eu não estou vendo. Série C do Campeonato Brasileiro é isso. Guarani tem que sair dessa divisão, Carlão de Freitas. Voltou o sinal. E o jogo não tá legal pro Guarani. O Anápolis começa a gostar da partida, fica mais com a bola. O Guarani não está competindo, olha aí. Pro campo de ataque, Leonan faz o cruzamento na direção do Matheus. Lagou, a bola vai pra fora. Escanteio marcado por Anápolis, Adriano Almeida. Um escanteio pelo lado direito do ataque, depois desse cruzamento pelo lado esquerdo. A bola foi parar lá pelo lado direito do setor defensivo. Bola tirada, escanteio a favor do Anápolis, os donos da casa. Vitinho é quem vai para a cobrança. Autoriza o árbitro, Vitinho vem para a cobrança do escanteio, pintou cruzamento. Carioca de cabeça, sobe, afasta a defesa do Guarani, ficam pedindo pênalti, a arbitragem disse que não.
O árbitro estava pertinho do lance, entendeu que não houve nada, segue o jogo. A bola fica de graça lá pro time do Anápolis pelo campo de defesa. Domina Samuel. Samuel vem armando, articulando a jogada pela ponta direita. Vem no comando com o Mila. A devolução vem com o Samuel. Aberto o Rafael Costa pela ponta esquerda. Para ele toque. Rafael Costa domina, recebe contra a marcação do Carlos Eduardo. Trabalhou com o Leonan. O Leonan dominou, tentou passe de primeira. Desarma o Guarani com o Inayan. Inayan para Carlos Eduardo. Carlos Eduardo trabalha por dentro. Falta. O jogo tá parado, falta marcada no sistema defensivo, tava lá o Luca. Conhecendo o Luca, ele deve estar a pistola da vida, até porque perdeu o gol. Não tá dando nada certo pro Guarani, por enquanto há um empatando o jogo contra o Anápolis. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. 16 minutos do segundo tempo, 16 jogados, estádio Jonas Duarte. É a Série C do Campeonato Brasileiro. Atenção, torcedores. Anápolis. 1 pro Anápolis, Matheus Lagoa. 1 pro Guarani, Cachoeira. Central da Bola. Semana de Copa Sul-Americana são jogos de ida das oitavas de final. Amanhã tem Tricolor Paulista em ação. 9h30 da noite na Bolívia, na altitude de La Paz. O São Paulo encara o Bolívar, tentando um bom resultado por lá. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem muito futebol pra você. 17 minutos do segundo tempo, vem-se embora pro campo de ataque a equipe do Guarani. Trabalha pela ponta esquerda, vem no comando o Renan Castro domina, gira pra cima da marcação do primeiro, trabalha pela ponta esquerda, ele procura opção, deixa pertinho, é pra Renan Castro, num 2 ali com o Luiz Otávio, devolução vem com o Renan Castro, ele volta a bola com o Rafael Rodrigues trabalha pela ponta direita com o Maurício tem aberto o Inayan pela ponta direita, recebe Inayan, lá vem com a camisa 30, lá vem o lateral do Bugre, soltou essa bola pela ponta direita, volta a bola com o Luca, é pra Inayan, escapou do primeiro, trabalhou lá atrás, rolou com o Maurício Antônio pra Rafael Rodrigues carrega, vem por dentro, faz o passe pra Cauã Jesus, girou pra cima do primeiro, trabalhou com o Renan Castro pra Maurício na ponta direita, tem Inayan aberto, abre os braços, Inayan já recebe, chegamos à marca dos 18 minutos é o segundo tempo, 1-1, Guarani empatando com o Anápolis, a bola chega no João Paulo domina, vem carregando camisa 10, Guarani passa a gostar mais da posse de bola, João Paulo solta a bola com o Maurício Antônio de zagueiro para zagueiro, faz o passe com o Rafael Rodrigues pelo sistema defensivo, tenta rasgar para o campo de ataque, se apresenta Luca, pede bola também ali o Cauã Jesus, ele prefere o passe na segurança, vem com um jogador Renan Castro devolve lá atrás, é para Kaique França, de goleiro para zagueiro, faz o passe para Maurício Antônio foi obrigado a chutar essa bola para o campo de ataque porque estava cercado por dois jogadores, a bola fica de graça para o Guarani, o João Paulo tentou empurrar para Carlos Eduardo, ninguém entendeu, e agora o João Paulo fica discutindo com Carlos Eduardo. Que vida dura pro Guarani, vai ter alteração na Anápolis, o 19 pelo 20, hein, Adriano Almeida? O Fernando Viana, camisa 19, deixa o gramado, dá lugar ao 20, Felipe Pará agora tá no jogo. Muito bem, mais uma alteração então no campo de jogo, Felipe Pará já em campo para a equipe do Anápolis, vai entrando em campo neste momento com 19 minutos do segundo tempo. E você pode participar, hein? Mande seu recado, 99186-9070, 99186-9070, esse é o nosso WhatsApp, e também pelo YouTube, @CBN Campinas, no YouTube, no Instagram, nas redes sociais. Não deixe de seguir a CBN Campinas para ficar por dentro de tudo da região metropolitana de Campinas, todas as informações relevantes de Campinas e do Brasil. A alteração ainda sendo processada, né, Felipe Pará? Prontinho para entrar. Não dá para entender a demora, né, Júlio? O Anápolis precisando da vitória, joga em casa e o jogador demora para sair. Essa placa já subiu, já baixou várias vezes. Foi o quarto árbitro, xingou o Fernando Viana. Mandou esse filho da mãe aí no site por nada, cara. Agora sim, o Fernando Viana foi embora com a 19, Felipe Pará, como informado pela Adriana Almeida, já no campo de jogo. Guarani 1, Anápolis também 1. Anápolis vem para o campo de ataque, domina Samuel gira para cima do primeiro, rola a bola atrás com o Carioca para Samuel na ponta esquerda agora com Rafael Costa. Time do Anápolis vem para o campo de ataque, o Guarani apenas cerca, a bola chega no Leonan pela ponta esquerda para Rafael Costa, de pé em pé. Júlio. Anápolis vai ganhando território, buscando espaço no campo de ataque do Guarani. Chamou, falou. Ô Júlio, eu acho que
o Hélio, ele tirou o Cachoeira, ele deve ter sentido alguma coisinha, né? Foi até isso, no primeiro Carlão. tempo, porque não era a principal peça para sair, né? Com todo respeito à carreira que o Lucas significa, né, pro futebol, mas acho que o cara para sair era o Lucas, até porque o jogo não é da característica do Lucas. É um jogo de briga, é um jogo de imposição, é um jogo que requer velocidade. O Cachoeira era o desafogo, então saiu até por... O Lucas pode até fazer o gol e tem condições para isso. Mas a saída era para ser o Lucas. Então agora, o que o Hélio precisa fazer? Ele tem que colocar um jogador de força, um jogador para arrastar. O Herbert é esse cara. Eu acho que é um jogo que combina mais pro Herbert do que pro Luca. O Luca tem a qualidade técnica, é o cara que pode desequilibrar a qualquer momento, mas é uma partida que não combina pro camisa 9 Bugrino, por justamente ser esse jogo de imposição. E o Herbert se encaixa melhor nesta característica de jogo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. 21 minutos do segundo tempo, 21 jogadas, etapa final. Jonas Duarte, atenção, torcedores. Anápolis 1. Guarani também tem 1. Central da Bola. Os clubes das séries A e B aprovaram as novas regras contra antijogo e cera. Em reunião na CBF nesta tarde, as regras já valem imediatamente e tentam aumentar tempo de bola rolando. Entre as novidades estão a Lei Vini Júnior e também a retirada de um jogador de linha em caso de atendimento do goleiro. Júlio Nascimento. Rasgando emoções aqui na CBN Campinas, com 22 minutos do segundo tempo, tem falta o Guarani. Falta pro Bugre fazer a cobrança lá pro campo de ataque. A oportunidade agora na bola parada, Carlos Eduardo, especialista em cobranças de falta e escanteio. Também o Renan Castro está pertinho dele. Carlos Eduardo com o pé direito, Renan Castro com o pé esquerdo. Carlos abdicou a cobrança de falta apenas para o companheiro Renan Castro. Ele quem vem para a cobrança da falta. 22 minutos do segundo tempo, a bola parada pode ser alinhada para o Guarani. Todo mundo na grande área esperando a bola chegar. Lá vem Renan Castro, pintou o cruzamento na grande área, a bola passa por todo mundo, sobrou para Caô Jesus. Direto para fora, tiro de meta dele no meio da... É muito mal agora essa cobrança do Carlos Eduardo. Agora só complementando em cima do comentário anterior do Carlão sobre o Guilherme Cachoeira, a assessoria de imprensa do Guarani informou que realmente ele sentiu o joelho e vai ser melhor avaliado durante a semana. Sai jogando para o campo de ataque, a equipe andou Anápolis, bola solta, com o Gustavo, trabalhou, soltou essa bola para a ponta esquerda, Felipe Pará, chama na tabela com o Leonan, dominou, trabalhou, soltou para Felipe Pará, vem na cobertura, Luiz Otávio coloca a bola para fora, a lateral está marcado, 23 minutos ao segundo tempo, Anápolis 1, Guarani também 1, com esse resultado o Guarani não vai para a liderança do campeonato, hein? Só vitória para o Guarani chegar à liderança da Série C no fim desta rodada. Então precisa aí de um golzinho, Bugre, para chegar à ponta da classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. Pois não, Fábio Scheibe? Até reiterando isso também, ratificando isso, né? Exatamente, o Guarani, com esse empate, ganha uma posição, vai para a terceira colocação com 27. A líder ainda segue sendo a Inter de Limeira e o Brusque é o segundo, também com 27. Mexe o Anápolis. Pois não, Dri. 2 mudanças no Anápolis. Vai embora Vitinho com a 2 para a entrada do 22, Kaique. E quem também sai é o camisa 5, Mila. Mila deixa o gramado e dá lugar ao 41, Borim. E Borim vem para a cobrança, para a tentativa do cruzamento na grande área. Tentou executar lá na grande área, buscava o Felipe Pará, a bola passa por todo mundo, se perde a lateral, marcado para o Guarani. Guarani com apenas 2 alterações, né, até aqui, né? O Cachoeira e o Isaac, né? Tem mais 3 mudanças aí disponíveis. O técnico Hélio Cizenando. 24 do segundo tempo, Futebol Globo, CBN Campinas. Pode ligar que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Sai jogando Kaique França para o time do Guarani, bola solta para Renan Castro. Renan Castro dominou, girou para cima da marcação no primeiro, rola a bola pela ponta direita, tentou sair jogando ali o Kaique. Foi desarmado, a bola se perde em lateral, remesso manual marcado, é para o time do Anápolis fazer a cobrança. Tem pressa o Anápolis, a bola solta para Rafael Costa sai jogando, solta a bola com o Carioca para Rafael Costa. Ele domina, entrega a bola com um jogador que é o Leonan. O Leonan dominou, trabalhou lá para o campo de ataque para Felipe Pará, puxou para o pé direito, vai tentar mandar para o gol, a bola desviada no meio do caminho, se perde linha de fundo.
O árbitro tá dando ali a falta ou o escanteio. Posse de bola, de qualquer maneira, é do Anápolis, Adriano Almeida. Porque essa bola desviou no zagueiro Maurício Antônio, depois do chute do Felipe Pará, né? E aí o árbitro sinalizou. Né, na verdade, essa bola bate bem na mão do Maurício Antônio, sem intenção alguma, sai em escanteio, ficou bom pro Guarani. Escanteio, Leonan da bola. Atenção, escanteio marcado para o time do Anápolis fazer a cobrança. Leonan autorizado. É ele quem vem para a bola. Preocupação para o Kaique França. Levantou na marca do pênalti. Sobe de cabeça. Ajudando o sistema defensivo Luca. A bola volta para o time do Anápolis. Bate a cabeça na metade do campo. A bola fica de graça para o Guarani. Carlos Eduardo tentou o domínio na ponta direita. Luiz Otávio passou. Carlos Eduardo demorou para visualizar e lançou mal demais. Aí o Carlos Eduardo tentou de canhota, a bola volta de graça para a equipe do Anápolis sair jogando. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. 26 minutos é o segundo tempo. 26 minutos e o segundo tempo. Estádio Jonas Duarte, casa do Anápolis, o galo da comarca. Segue! Anápolis! Para o time goiano. Para o Bugre. Central da bola. Além do tricolor paulista na Sul-Americana, temos outros brasileiros também. Na quinta-feira, o Vasco da Gama recebe o Olímpia. Já na quarta, aqui em Bragança Paulista, tem Bragantino e Atlético Mineiro, confronto brasileiro. E também na quinta tem Santos e Macará, na Vila Belmiro. Macará é lá do Equador, viu, Julio? Futebol Globo CBN. Chegamos à marca de 27 minutos e o jogo Carlão de Freitas, sede CBN, sede comentarista, sede Carlão. O jogo caiu muito, o jogo ele fica com mais característica pro Anápolis, né? Um jogo de muita briga, um jogo de contato. O Guarani perdeu o desafogo com a saída do Cachoeira e com a permanência do Lucas. Seria interessante um jogador para dar esta opção de contragolpe para o João Paulo lançar, um jogador de força, um jogador que arrasta, que é o Herbert. Acho que o Hélio está demorando para fazer essa alteração, porque o Guarani não teve mais o contragolpe, não teve mais essa possibilidade para assustar a defesa do Anápolis. Isso não aconteceu durante todo o segundo tempo. Sai jogando o time do Anápolis pelo campo de defesa, 27-30 é o segundo tempo. 1-1, tá tudo empatado. Os dois times com 10 jogadores, né? Emerson Barbosa e Juninho foram expulsos no primeiro tempo depois de uma confusão. Emerson Barbosa não tinha nada a ver com a treta, foi pisado e ainda foi expulso. O Isaac estava mais revoltado, saiu de fininho, o árbitro confundiu um jogador com outro. Rafael Costa domina, sai jogando pela ponta direita, a bola volta no comando, é para a chegada do time do Anápolis, vem com o Samuel, ele tenta o lançamento na inversão, por outro lado para Leonan, matou no peito o Leonan na coxa, na verdade, trabalhou, soltou essa bola no chão, agora com um jogador, que é o Rafael Costa é pela ponta esquerda, a bola chega ali no Samuel, Gustavo Henrique, aliás, Gustavo Henrique puxou para a linha de fundo, escapou do primeiro, o Leonan passou, Gustavo ainda ele, segura, tentou a cavadinha no campo de ataque, sobe de cabeça, Rafael Rodrigues tira dali, rebote, é com Amborim tentou colocar a bola na grande área, a bola voltou para o Guarani, Luca, escapou do primeiro, Luca de frente pro gol, é pra fazer Luca, é pra fazer Luca, é pra fazer Luca pra fora! Não, mil vezes não, Luca! O que tá acontecendo com ele, Adriano Almeida? Ele ganhou na corrida, fez o mais difícil, deu um toque na frente, conseguiu pegar essa bola, dominou, tava soberano. Era só chutar na saída do goleiro. E ele chutou, mas chutou incrivelmente para fora de novo. Nem ele acredita, fica estirado, com os braços abertos, rosto no gramado. Sem acreditar, perde mais um gol incrível o Luca. Luca do céu! O que tá acontecendo com o Luca hoje? E vem pro campo de ataque o time da Anápolis, bola solta pela ponta esquerda, no comando, domina Gustavo Henrique escapa da marcação do primeiro, rola a bola com Amborim atravessa da esquerda para a direita, sai jogando agora com a chegada do Kaique, ele deixa com Samuel para Kaique pela ponta direita, vai pintar cruzamento na grande área, executou o cruzamento, afasta Rafael Rodrigues, tira dali, Luiz Otávio, domina, escapa da marcação do primeiro, carrega e solta a bola com o João Paulo fugiu do Leonan, recebeu a falta, o jogo tá parado, falta marcada, é a favor do Guarani para fazer a cobrança o time do Bugre, com 29 minutos, e agora teremos alterações na equipe do Bugre, o Herbert, vem aí, Adriano Almeida. O Herbert e o Neto Costa, né, os dois jogadores do Guarani que vão entrar, então saem o 10, João Paulo, e também o 9, Luca.
sai muito triste, muito contrariado pelos gols que perdeu, então o Luca. João Paulo e Lucas saem para as entradas do 27, Herbert, e também do camisa 97, Neto Costa. Carlão, o Luca hoje vai dormir muito mal. Não é da característica dele perder os gols que perdeu, né? E aquele desafogo que nós pedimos, ele apareceu justamente com o Luca, que também não é um jogador desse tipo de jogada, né? Do contragolpe. Mas o Luca é um jogador de cara a cara com o goleiro, que consegue enfrentar o goleiro, que tem qualidade para marcar o gol. Talvez a ansiedade, o próprio cansaço, né? Porque ele arrancou do meio campo e acabou que não aconteceu o gol. E o Luca fez uma partida muito aquém, né? Porque teve oportunidades, mas ele não conseguiu concluir. E agora dá lugar. Vem aí o Neto Costa, que é um jogador de conclusão, e o Herbert, que é o cara para arrastar, é o cara para puxar esse contragolpe pro Guarani tentar ganhar o jogo. E vem pro campo de ataque, a Anápolis pintou o cruzamento da grande área, afasta a marcação, tira dali. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. Chegamos a 31 minutos do segundo tempo. Série C do Campeonato Brasileiro em Anápolis segue... Anápolis! Guarani! Também Central da Bola. Pela Série B, encerrado Goiás 1, Londrina 0. Goiás sobe a 7ª colocação, Londrina permanece na zona de rebaixamento. Na Série C, segue Paysandu 0, Confiança 1. E vem pro campo de ataque o time da Anápolis. Chega Herbert, desarmando. Entrega a bola com Inayan. Inayan recua, solta a bola com Maurício Antônio. Maurício Antônio tira o peso da bola. Levanta lá para Herbert. Herbert tentou passe para Neto Costa. A Neto Costa não consegue ficar com a bola. Ela se perde, volta para o time da Anápolis, lá atrás com o goleiro Ravel. Ravel sai jogando pela ponta direita, volta do comando, é para a chegada agora do Samuel para Carioca para Samuel, fica trocando passes o time da Anápolis pelo campo de defesa. A bola agora chega no outro zagueiro, Rafael Costa, que se manda como se fosse um ponta esquerda. Ele se aventura no ataque e trabalha com o Leonan faz a revolução com o Rafael Costa, fica trocando passes o time da Anápolis de um lado para o outro, Anápolis esperando o Guarani, tentando ganhar terreno. A bola chega na ponta direita, volta do comando agora para a chegada do Borim. O Borim dominou, escapou da marcação do primeiro, trabalhou lá na ponta, é com o Rafael Costa, devolveu lá atrás com o Samuel para a chegada do Rafael Costa pertinho dele, cercado pela marcação do Luiz Otávio, trabalhou por dentro, é para Gustavo Henrique para Rafael Costa visualizou o Kaique na ponta direita, lançamento para ele, tentou o domínio, Kaique puxou contra a marcação do Renan Castro, chega na cobertura também o Cauã Jesus, ele consegue o passe por dentro para Matheus Lagoa, cavadinha na grande área, bola desviada, vai embora. Ganha ali o escanteio, o time do Anápolis, hein, Adriano Almeida? O Anápolis é mais perigoso nessa reta final do segundo tempo agora. Troca bolas, toca passes muito perto da área do Guarani. Agora uma jogada pelo lado direito. Pela sorte, o Guarani consegue desviar, ganha escanteio, o Anápolis tem mais uma oportunidade, Kaique vai para a bola. Atenção, 33 minutos do segundo tempo, escanteio para Anápolis, pintou cruzamento da grande área, Matheus Lagoa de cabeça, afasta a marcação, tira dali, Herbert vem pro rebote, tenta de cabeça na arrancada, é na base da velocidade, Herbert, vai que você pega, Herbert, tenta apostar corrida, ganhou no corpo, Herbert pedalou para cima da marcação, ainda ele, contra 3 jogadores, Herbert luta, ganha no corpo, ele é muito forte, um cavalo, trabalhou, soltou para Inayan, que passe, Neto Costa para fazer, para fora! O Guarani se nega a vencer o jogo, Adriano Almeida. Que jogada do Herbert, ganhou na raça, na disposição, foi com essa bola, e aí essa bola é invertida de lado. Cai com o Neto Costa, sozinho, tinha o Cauã Jesus também junto dele, na saída do goleiro, só tocar. E mais um chute pra fora. Como perde gols o Guarani? Cara, se esse jogo fosse no Brinco de Ouro da Princesa, meu amigo, os caras iam estar ouvindo uma sonora vaia nesse momento pela quantidade de gols perdidos, né? Chances claras, né, Júlio? Gols fáceis, né? Gols fáceis.
Pelo amor de Deus, já diria o outro. A bola vai sobrando pela ponta direita, vem com Herbert. Herbert entrou querendo, tentou passe, ninguém na grande área. A bola volta de graça. É pro time do Nápoles sair jogando pelo tempo de defesa. A bola volta com Rafael Costa. Rafael Costa faz o lançamento lá pro campo de ataque para Matheus Lagoa. Lá vem ele, jogador perigoso contra a marcação do Maurício Antônio. Ficou para trás Maurício Antônio, Matheus Lagoa. Encarou de novo o jogador do Guarani, que atrasa a jogada. Agora tenta o passe por dentro, a bola volta pro Guarani. Carlos Eduardo trabalha com o Inayan pela ponta direita. Tentou o lançamento lá pro campo de ataque. Sai o goleiro Ravel. Afasta o perigo, tira de lá o camisa 12. A bola volta lá pelo campo defensivo do Guarani. Maurício Antônio de cabeça, empurra, trabalha pela ponta direita. A bola volta de graça para o Anápolis. Volta com Leonan. Leonan por dentro para Amorim. Recebeu ali um chega para lá do Neto Costa, que vai receber cartão amarelo, Adriano Almeida. Mais um amarelo para jogador do Guarani. Neto Costa, camisa 97. O Fábio Scheib, o Neto Costa recebeu uma pergunta na coletiva em qual jogador ele se inspirava, né? Quando adolescente, começando a carreira. Aí ele virou e falou assim: Ronaldo Fenômeno. Você imagina o Ronaldo naquela chance ali que ele recebeu agora há pouco? O que ele não faria com o goleiro, Fábio Scheib? Exatamente, o Ronaldo passaria por cima do goleiro, ia ser uma qualidade que ele tinha, né, na saída do goleiro assim. Mas hoje ele tá torcendo contra o Neto Costa, né, já que é investidor da Inter de Limeira, tá torcendo contra o Neto Costa porque quer a Inter na liderança. Lá vem falta pro time do Anápolis. Pintou cruzamento na grande área. Chega empurrando na sequência o jogador do Anápolis. Jogo parado. Falta já cobrada. Inayan domina pro time do Guarani. Anápolis está desarrumado. Guarani tem um lançamento com o Herbert pela ponta direita. Posição legal. Vai, Herbert! Faz o gol. Rolou pra trás. Afasta a marcação. A bola voltou pra Caô Jesus. Tentou o drible. Afasta a marcação. Tira dali. Chega Kaique. Afasta o perigo pro time do Anápolis. Guarani ganhou lateral, tem pressa, sai jogando lá pro campo de ataque, a bola chega no Carlos Eduardo, pode levantar a bola na boca do gol, Carlos Eduardo também tem um chute de fora da área, prefere rolar, soltou para Luiz Otávio para Inayan, uma bomba travada no meio do caminho, a bola voltou para ele, Inayan ainda ele na condução, falta! Quem sabe na bola parada, oportunidade perigosíssima pro time do Guarani, Adriano Almeida. Inayan foi derrubado, quase na linha da meia-lua da grande área, falta muito perto. Ali um chute colocado, vai dar certo, hein? Everton Brito agora prontinho para entrar com a camisa do Guarani. Vamos ver quem é que vai sair. É o próprio Cauã Jesus, que participou dessa última jogada. Camisa 66, Cauã Jesus deixa o gramado para a entrada do Everton Brito com a camisa 29. Acho que é estreia, né, do Everton Brito, que foi um cara importante pra Ponte, né, Carlão, na Série C do ano passado, né? Sim, um jogador de contragolpe, um jogador de velocidade. Os contragolpes estão aparecendo pro Guarani nestes últimos minutos. Acho que o Guarani tá melhor no abacaxi, né? O Anápolis deu uma cansada. E tá com cara boa, hein? Tá com cara de que o Guarani vai vencer o jogo, vai se impondo nestes últimos minutos. 37 minutos, é uma falta perigosa pro Guarani. O verde, a cor da esperança. Falta marcada. Carlos Eduardo é muito bom na bola parada. Renan Castro bate com menos força, mais colocado. Atenção, com 38 minutos, 38, eu repito, no segundo tempo. Falta perigosíssima para o Guarani. O Herbert está sinalizando que também tem a opção dele ali. Carlos Eduardo na falta para fora. A bola vai direto para fora, apenas o tiro de meta, Adriano Almeida. Cobrou muito em cima do gol, muito para cima, a bola subiu demais. É só tiro de meta para o Anápolis, que já cobrou. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Inovação, eficiência e pronto atendimento completo para cuidar de você. Vem aí o Nós, da Unimed Campinas. 39 minutos do segundo tempo. Vem Guarani para o campo de ataque, é o contra-ataque do Bugrão. Trabalhou na ponta direita, Herbert. Fez a finta, invadiu grande área, atenção, Herbert por baixo, Carioca. Ele é muito rápido, Adriano Almeida. O Herbert está dando trabalhão para a defesa do Anápolis. Ele conseguiu dar um bom drible para cima do Leonan, foi esperto, mas aí viu que perdeu o ângulo para cruzar de qualquer jeito, preferiu ganhar o escanteio. Carlos Eduardo é quem vai cobrar. Chegamos à marca dos 39 minutos, é o segundo tempo. Carlos Eduardo vem para a cobrança do escanteio. A oportunidade da bola parada a favor do Guarani. Lá vem ele, Carlos Eduardo autorizado, muito concentrado. Pintou cruzamento na primeira trave para Maurício, afasta a marcação. A bola volta para Renan Castro. Ele domina com toda a liberdade do mundo, ajeita para Inayan. Inayan posiciona o corpo, trabalha para o time do Guarani na ponta direita. Volta a bola com Carlos Eduardo. Dominou Carlos Eduardo, esqueceu a bola, passou ali pedindo, bola na ponta direita. O Everton Brito preferiu o cruzamento na grande área, a bola passa por todo mundo, vai embora.
Apenas o tiro de meta. Carlos Eduardo caiu demais, né, Cailão? Desde a lesão, né? E tanto é que perdeu a posição, né? Um jogador de confiança do técnico Hélio Cizenando. Uma grata revelação, né? Nesta temporada. Foi bem no Capivariano. Chegou bem no Guarani, marcando gol, sendo o homem da bola parada. Mas caiu um pouquinho de produção, por isso hoje já marca um banco. Sai jogando o time do Anápolis pelo campo de defesa. Bola solta lá atrás com o goleiro Ravel. Ravel na ponta direita. Ele faz o passe para Rafael Costa. O time do Anápolis cansadinho, vai se arrastando mais buscando espaço. Não desiste do jogo não, Anápolis, até porque precisa vencer na luta contra o rebaixamento. A bola chega no Borim, Amborim trabalha pela ponta direita com Samuel. Samuel atrasa a jogada, volta lá com o Carioca, fica trocando passes, buscando espaço. O tempo passa e o cronômetro marca, você confere na CBN Campinas. 40 minutos do segundo tempo no Jonas Duarte, Série C do Campeonato Brasileiro. Anápolis 1. Guarani também 1. Central da Bola. Tem mais Série B nesta terça-feira. Tem mais jogos, tem Avaí e CRB nesta quinta-feira, fechando a rodada de Série B, a 21ª, amanhã, 7h30 da noite. Futebol Globo CBN. Vem Guarani pro campo de ataque, pintou cruzamento da grande área, Ravel dá um tapa na bola, tira dali, rebote, fica com Matheus Lagoa, escapa da marcação no primeiro, tá com gás, Lagoa, atravessa o campo, escapou, deixou no chão, Luiz Otávio tentou, passe, a bola vai sobrando pro Kaique França. Ficou feio agora pro Luiz Otávio, hein, Adriano Almeida, saiu catando cavaco ali no drible do Lagoa, hein. Tá jogando bem o Matheus Lagoa do Anápolis. Agora o Herbert tá caído, sentindo alguma coisa. Vamos torcer para que não seja nada mais sério, mas do jeito que ele cai ali, olha, a maca já vai entrar para ajudar. Me parece muscular na coxa. E quando é isso, preocupa, viu, Julião? Aí complica, hein? Guarani já fez todas, né? Já fez as 5. Já. Everton Brito, Carlos Eduardo, Herbert, Neto Costa e Renan Castro, né? Então, preocupação aí pro atacante Herbert. E um cara que está sendo importante nesta reta final, né? O cara do contragolpe, o cara do desafogo, que está arrastando, que está buscando, já criou oportunidade trabalhando com o Cauã Jesus. Seria um desfalque considerável nesta reta final que o Guarani vai se sobressaindo. Lembrando, né, que os times estão com 10 jogadores desde o primeiro tempo, porque o Emerson Barbosa e também o Juninho foram expulsos. Então a ver aí se o Herbert vai ter condições de voltar. Ele está conversando ali com o Hélio Cizenando. Tá com um semblante bem preocupante ali, né, o Herbert. Talvez mesmo ficando em campo, talvez vai no sacrifício, né, só para fazer a sombra ali, número também no Guarani. Preocupa bastante essa área muscular. Tá recebendo ali atendimento à beira do gramado. Chegamos a 43 minutos do segundo tempo. Guarani vem para o campo de ataque, agora com um a menos momentaneamente o Guarani. Tentativa do lançamento lá no campo de ataque, afasta a defesa do Anápolis, fica com a posse de bola. Sai jogando pelo sistema defensivo. A equipe goiana do Anápolis trabalha pela ponta esquerda, agora com o Leonan. O Leonan devolveu lá atrás, trabalhou, soltou essa bola no comando para a chegada do Rafael Costa. Rafael Costa para Samuel. Samuel procura espaço, trabalha pela ponta direita, volta para Kaique, a bola escapou dele, recupera o Guarani. Sai jogando pela ponta esquerda, o Guarani pelo campo de defesa ali com o Everton Brito. Ganha ali a falta, o Everton Brito está fazendo a sua estreia com a camisa do Guarani, campeão da Série C no ano passado. Aliás, o Guarani tem 2 jogadores que estiveram pela rival Ponte Preta no ano passado no título, né? O Edson tá aí no elenco, não vem sendo muito aproveitado, zagueiro, e agora o Everton Brito, atacante também como opção aí pro técnico Hélio Cizenando. 43 minutos do segundo tempo, lançamento lá pro campo de ataque, sobe de cabeça ali o Neto Costa, reclama que foi atingido, a arbitragem vai dar falta. Vai dar falta pra cima do Neto Costa e vai pintar cartão amarelo pro 4, Adriano Almeida. Rafael Costa, zagueiro do Anápolis, amarelado agora. O Neto Costa coloca a mão ao rosto, tomou uma pancada no rosto e por isso a falta pro Guarani. É um pouco longe da grande área, mas deve levar perigo. Falta marcada pro time do Guarani fazer a cobrança. 44 minutos. Reta final do jogo. Já vamos entrar na reta dos acréscimos. Momento agora na bola parada. Pode ser fundamental. Preocupação para o goleiro Ravel. Vai montando aí a barreira. O Ravel, Carlos Eduardo e Renan Castro. Carlos Eduardo já tentou uma. Renan Castro mais próximo da bola. Carlos Eduardo para uma batida mais forte. 44 do segundo tempo. A bola parada é amiga do Guarani neste momento. Carlos Eduardo autorizado. Pintou o chute de longe. A bola bate na barreira.
A bola vai sobrando para o time do Guarani, com o Ebert pela ponta esquerda. Nitidamente tá no sacrifício o Ebert, né? Ele vai no sacrifício para não deixar o Guarani com a menos. Num ritmo já diferente, o Ebert, jogador muito explosivo, vai conduzindo ali do jeito que dá. É ele quem recebe pela ponta esquerda. Lá vem Ebert, deixa a bola com o Renan Castro. Tem Carlos Eduardo por dentro, recebeu. Carlos Eduardo tentava o passe pro Ebert. Foi desarmado, a bola volta para o time do Anápolis pela ponta direita. Tenta sair jogando lá atrás pela direita. Ele parar, faz o passe lá pro campo de ataque. Foi desarmado, o Everton Brito fica com ela. Entrega a bola com Carlos Eduardo, que bola pela ponta esquerda. É para Renan Castro, pintou cruzamento da grande área para Neto Costa. Afasta a marcação, tira dali. Rebote é do Guarani. Trabalha pela ponta direita com o Luiz Otávio. Vamos até 49 minutos. Trouxe a informação. Adriano Almeida, mais 4 de acréscimos. A bola chega pela ponta esquerda com Rafael Rodrigues para Renan Castro para Everton Brito, vai ganhar um escanteio ou tiro de meta. O árbitro está dando que o último toque foi do jogador do Guarani, Adriano Almeida. O Everton Brito dá um sorrisinho, tenta reclamar, mas nem deu certo, o tiro de meta já cobrado. Chegamos à marca dos 41 minutos, 46 minutos, vamos até 49. A bola vai sobrando para Leonan, para o time do Anápolis. Leonan fez a tabela, esqueceu, Matheus Lagoa. Não conseguiu fazer o passe, o Leonan ficar na cara do gol com o Kaique França. A bola volta para Everton Brito, tenta fazer a finta, falta nele. Falta do Samuel para cima do Everton Brito. O Cailão, vai ser um jogo marcado entre tantas coisas, né? Arbitragem, gramado, bola murcha, pela quantidade de gols que o Guarani perdeu, né? O Guarani poderia ter saído, ainda tem a possibilidade de vitória, mas poderia ter feito um jogo muito mais tranquilo e com os 3 pontos, né? Só o Luca desperdiçou aí muitas oportunidades claras, que a gente sabe da qualidade do camisa 9 bugrino, que ele tem condições de colocar na rede. Isso não aconteceu. E o Guarani desperdiça a chance da liderança, desperdiça a chance de ganhar o jogo. No segundo tempo não fez uma boa partida, mas teve a possibilidade com o Luca, através do contragolpe, de matar o jogo. Teve chance de matar o jogo no primeiro tempo também, isso não aconteceu, e deu a possibilidade do Anápolis gostar da partida e pelo menos conquistar o empate. Fábio Scheib vai trazer a tabela aí da Série C atualizada, mas antes a participação do torcedor Fábio Scheib. Só para adiantar também, tem mudança na tabela, já que o Paysandu em 2 minutos virou a partida lá na Curuzu, viu, Julio? Virou a partida, o Papão tá com tudo aí, entra no G8 da competição, mas um abraço aos amigos aqui que participaram conosco. O Pércio Palmeiras, esse time do Guarani, deixa qualquer um nervoso, nem Rivotril dá conta. O Gramari tá aqui participando também, tá na bronca com o time do Guarani, muita gente participando. E quando você quiser eu trago a classificação aí pra você. E vem pro campo de ataque o time do Anápolis, Matheus Lagoa, tentou passe ali pro Felipe Pará, foi desarmado, a bola volta pro Guarani, pode ser a última chance, hein? 47-30, Guarani vem pro campo de ataque na ponta esquerda, Renan Castro domina, escapou da marcação no primeiro, rola a bola com o Everton Brito, vai de longe, Everton Brito bateu de longe, pega o goleiro. Everton Brito, já que ninguém tá acertando o gol de perto, tentou de longe, Adriano Almeida. Cheio de confiança, voltando do departamento médico, quis ter a oportunidade dele, tentou. O goleiro pegou tranquilo. 48 minutos, vamos pro minuto final. Guarani perdeu um caminhão de gols. Ainda cometeu pênalti, então o Guarani deixou de ganhar, né? Vem pro campo de ataque o time do Anápolis, a bola volta pela ponta direita, pintou cruzamento na grande área, afasta, Rafael Rodrigues tira dali, a bola volta pra chegada do Rafael Costa atravessa pela ponta esquerda, a bola chega no Matheus Lagoa, autor do gol. Matheus Lagoa dominou, girou essa bola com o Leonan, a bola escapou um pouquinho, o Leonan conserta, vai tentar o último ataque, o time do Anápolis, agora o Guarani vai ter que se defender, é o Anápolis quem vai ter a última possibilidade no gol, domina pela ponta direita, a bola chega no Felipe Pará, adiantou, soltou pra Kaique, levantou na grande área, a bola passa por todo mundo, afasta Inayan, afastou mal, colocou na fogueira, Inayan, a bola ficou de graça pra Matheus Lagoa, a bola batida, desviada na casinha! Gol do Anápolis! O Anápolis vira o jogo no último lance. O Guarani flertou, brincou de perder gol. O Luca perdeu 5.400 gols. O Ebert perdeu gol, o Cachoeira perdeu gol. Todo mundo perdeu gol, Neto Costa perdeu gol. Aí o Anápolis foi lá, já que você não quer vencer o Guarani, eu quero. Eu preciso, eu tô brigando contra o rebaixamento. E aí contou com a sorte também de quem mereceu mais e consegue o gol num lance dantesco do Guarani com Inayan.
se atrapalhou todo, ninguém conseguiu resolver a vida e o Anápolis vai vencer o jogo, Adriano Almeida. Falha generalizada, os jogadores do Guarani acharam que o jogo tinha acabado e o Anápolis foi lá e pegou esses 3 pontos que são preciosos para tirarem o time da zona de rebaixamento. O Neto Costa disputou com a barriga a bola, para cima do Matheus Lagoa, que é o jogador mais habilidoso do Anápolis. O Matheus Lagoa ganhou essa bola da entrada da área, tentou o chute, o Inayan vem num carrinho para tentar tirar a bola e aí na infelicidade esse carrinho do Inayan faz essa bola subir e perfeitamente encobrir Kaique França. É a virada do Anápolis que vai vencer o jogo. Anápolis vai ganhar o jogo, Carlão de Freitas. Opa, atenção, Carlão de Freitas. O Inayan ali é pra ou tira de uma vez ou, não sei, tudo menos o que ele fez. Que ele tirou e não tirou, muito pelo contrário, ele ajeitou pro Matheus. O Matheus ainda teve a possibilidade aí de dominar, de brigar com o Neto Costa e fazer o gol da vitória do Anápolis. É fim de jogo, termina no Jonas Duarte. Anápolis vence o jogo 2-1 pro Guarani. Adriano Almeida, próximo compromisso do Guarani. Contra o Ipiranga no Brinco de Ouro na segunda-feira da semana que vem, às 20 horas, para voltar a vencer. Amanhã a gente volta no CBN Esportes para trazer a repercussão e você aparece também na programação da CBN, Carlão de Freitas. Ok, Júlia, amanhã a gente vai repercutir porque não pode perder um jogo como o Guarani perdeu. Valeu, Fábio Chaime, abraço para você. Valeu, Júlio. O Guarani com essa derrota cai para a 5ª colocação, tem 26 pontos. O Paysandu acabou ultrapassando o Guarani, viu, Júlio? Muito boa noite para você. Agradecendo a todos que estiveram com a gente aqui até o fim da nossa jornada na Guarani, agradecendo também Marcelo Abreu com trabalhos técnicos. Vem a programação da CBN, amanhã a gente volta com o CBN Esportes. Um abraço. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$ 128. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. A campanha do Agasalho 2026 chegou ao fim e foi um sucesso. Juntos transformamos milhares de doações em acolhimento, esperança e cuidado para quem mais precisa. Em toda a nossa região, foram mais de 320 toneladas de itens arrecadados entre roupas e cobertores. Obrigado a cada voluntário, colaborador, prefeituras e a toda a população que fizeram parte dessa corrente de solidariedade. Campanha do Agasalho 2026. Apoio CBN Campinas.